Sabe Igual, aqueles filmes tipo. Hã? igual do Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street, Se Beber Não Case. É, Nossa, que é, o legal. Aí o cara usa pó a noite inteira e só se diverte. Só mostra a parte boa. próprio filme mostra isso, né? Tipo, Nossa, associado. o cara. Então quer dizer que se o cara cheirar cocaína, ele vai se divertir pra um caralho. Nossa, ele vai ser super feliz. E vai. Vê se mostra o cara depressivo lá tentando parar depois e não consegue. Isso aí não mostra. Aí o cara associa, ele já cresce com isso aí. Se ele encontra uma mulher, se ele encontra uma mulher que topa fazer aquele papel da prostituta do se beber não case, Que que é é o difícil, quê? Cheirar junto com ele e depois fazer o que a prostituta. Ah, mano. porque é difícil de encontrar essa mulher, né? Porque a mulher geralmente ela Porra, é um caralho. pouco mais sensata e com o viés ali de caráter muito mais desenvolvido, né? Por exemplo, essa que Exatamente. você encontrou que topava usar cocaína com você e tal, já é uma diferente, ou seja, é difícil de encontrar essa mulher mais desvirtuada, digamos assim. E aí, para um cara que tá com aquilo ali na cabeça, que quer tentar associar, viver uma vida de manhã trabalhador e à noite, porque isso aí era uma loucura da minha cabeça, achar que eu poderia ter essa vida dupla, que eu conseguiria, porque eu sempre trabalhei pra caralho, sempre fui empreendedor, sempre tive empresa, velho. Não, eu vou conseguir manter isso daqui, só que à noite ninguém precisa saber o que eu faço. Só que você não lembrou que o que você faz à noite afeta de manhã, né? Faz sentido. E essa mistura cocaína, sexo e o caralho é fogo na gasolina, brother, pro sistema dopaminérgico. Sim. Igual o Pedro fala. Pô, velho, você não tem noção como que foi para tal pessoa. Às vezes ele usou um tanto de cocaína e viu pornografia, aquilo fez um efeito no cérebro dele que para ele é mais difícil do que para você. Eu vi É, uma aula dele que fala O Pedro usou também cocaína por um tempo. exatamente. Ele sabe o que que é isso, né? Então, você pega um cara desse que passou por isso, dependendo do nível, e aí se ele já não tiver nenhuma, eu ainda tinha escrúpulos, né, mano? Você pega um cara que não tem, o cara faz o que o namorado da Von Richthofen fez fácil, Sim. entendeu? Um caso que eu vejo que foi, entre essas, parecido com esse que você citou, obviamente, 1000 vezes mais grave, também é esse da menina da Elise, né? Porque da Isabela, que jogou do prédio. Porque, pelo que foi dito, parece que a madrasta brigou com a menina, asfixiou ela lá em cima, o pai achou que a criança estava morta. Peraí, deixa eu cortar o vidro, deixa eu cortar a tela, jogar a criança daqui e falar que alguém invadiu o apartamento e jogou ela daqui de cima. Ou seja, esse cara tentou acobertar aquela mulher de alguma forma. Pelo menos ela não vai presa e eu não perco o vício emocional que eu tenho relacionado a ela. Que nós não sabemos qual é agora, mas se a gente começar a fuçar na história, eu tenho certeza que nós vamos encontrar isso aí, vício emocional. Inclusive, isso dá um vídeo, né? O da Suzane Borristoff também dá, e esse também dá, tipo, como que um homem consegue, tanto preso nessa coisa do prazer imediato, a dependência emocional da mulher, como é que ele consegue cagar com a própria vida dele? Porque se porventura o Nardoni faz o seguinte, a madrasta foi lá, a gente está dizendo que a morte da criança não teve nada a ver com ele. Exemplo, na verdade não, porque quando ele jogou dizem que ela estava viva ainda. Talvez não, tipo assim, talvez ela fosse morrer depois ela estava viva. Então se ele pegou vivo e jogou lá embaixo, ele terminou de matar. Mas, mas vamos supor que na cabeça dele lá, tipo, a madrasta foi, a mulher dele asfixiou a criança, pô, ela matou a minha filha. Se ele pega e fala, tudo bem, agora você vai ficar ali, eu vou chamar a polícia e vai presa, que é o que ele deveria ter feito, ele teria fugido com a vida dele. Então, por algum motivo, vamos dizer que ele não teve nada a ver com a morte da criança lá em cima no apartamento. Vamos dizer que ele não fez nada com a criança lá em cima. Que ele não tem responsabilidade. Que foi a mulher que matou e para cobertar ele jogou lá de cima. A cabeça desse cara também é um lixo completo, né? Tipo, olha como que tá. Você imagina só, é que no meu caso, quando eu entrei na cena, já tinha tudo acontecido. Então, Mas você tem noção quão diferente teria sido se eu segurasse ela pelos cabelos, pegasse o interfone e falava, manda os caras subir aqui? Você tem noção quão diferente teria sido pra mim? mas se você tivesse lá e visse ela fazendo, você teria feito isso. Você acha que naquela Tudo época. Bem, Não, eu tô chutando. não, teria. Se eu tivesse visto, sim. Mas não tendo visto, Ficou mais eu também fácil. teve. Dane-se. Mas tudo isso aí é uma mentira que a nossa consciência tenta montar Uhum, de que tá tudo bem. para não perder a perereca com cocaína.
Essa é a verdade, porra. Nunca tinha parado pra pensar isso, mano. Isso me fez pensar agora, tipo, como que o cara tá tão preso ali que ele faz de tudo, tá ligado? Tipo, Tudo que você pode imaginar. É isso que eu tô te dizendo. E esse é o nosso inimigo, velho. a dependência. Não, mas só que eu fiz isso por causa de tudo mentira. Ah, E às mas o vezes, cara tá sendo mentiroso? Não. Ele entrou no filme emocional que o cérebro dele conta pra ele para não perder a identidade. No final, o que ele quer é só prazer. não, ele tá sendo um mentiroso, mas pra ele mesmo. Porque às vezes ele nomeia como amor. Ah, eu fiz isso porque eu amava ela. Às vezes o amor que ele tá nomeando como amor não é isso. É essa Só que essa dependência. zona dopaminérgica, ela tem o poder de fazer você, ela forja realidades, ela movimenta a tua vida, velho. O cara, quando ele tá livre, por exemplo, até o cara que tem o vício da comida, por exemplo. Todo vício, mano. Tudo que é dopaminérgico. Né? A dependência emocional, na verdade, é isso. E, mano, eu tenho um monte de artigo científico que eu baixei para criar essa tese que eu tô te falando agora. Eu tenho todos esses artigos aqui. Vários artigos científicos que provam que o cara que usa droga, ele tá mexendo na mesma região do que o cara que é viciado em comida, que é viciado em açúcar. Então, tem uma pesquisa que comprova, uma pesquisa feita pelo MIT, que mostra que para o cérebro não tem diferença nenhuma entre o uso de heroína e o uso de um brigadeiro. O prazer é o mesmo, só muda É o o mesmo. Para o gerando prazer. cérebro não tem diferença. O cérebro não nota. Ele não é a mesma coisa, eu só quero o efeito. Dopaminérgico. Eu não estou falando que o efeito Não, simulado no corpo é igual. O cara que come um brigadeiro tá normal. O cara que usa heroína, ele se derrete inteiro. Só sim. que para o cérebro é a mesma imagem que está acontecendo. Benefício é o mesmo. Exato, exato. Então, se você pega um cara, por exemplo, que é viciado em comida, ele toma decisões baseado naquilo sem perceber. Um exemplo, ele vai ficar mais que o horário no trabalho hoje. Não, não, eu preciso sair logo porque eu vou comer um croissant daqui a pouco. Eles usam aquilo ali como estímulo de positivo, né? É. Pô, não, mas hoje você vai ter que ficar. O cérebro dele começa a forjar que aquele lugar que ele está trabalhando é ruim para ele. Isso aqui é ruim, esse lugar é hostil, o seu patrão é um bosta, essa empresa não vai te levar para lugar nenhum. Micro-respostas que vão fazendo ele tomar a decisão de até pedir demissão desse lugar só porque não dá para ele comer croissant às 19h30. É tipo assim, o cérebro faz de tudo para você continuar dando para ele o prazer que você precisa. Por isso que cortar os estímulos reseta a sua vida, velho. Reseta os teus resultados. Essa clareza que você está trazendo é muito boa, porque esse inimigo, cara, eu sou muito fã dessa parte neurológica que você traz. Tipo assim, isso me faz ter uma clareza de entendimento muito melhor. Então, se você me explica que o meu cérebro faz isso, cria tal reação, porque no final ele quer isso aqui, eu consigo de uma forma muito mais clara entender. Você explica isso muito bem. Isso aí também é um ponto que você tem que manter aí, principalmente em, acho que já que você faz, né? Mas em aulas, você manter também essa parte mais de explicação junto com o ato e a parte neural ali também. Eu acho isso muito bom, muito foda. Mas, cara, eu acho que dessa parte de inimigo, você já entendeu, você colocou Cara, esse. foi mal aí, velho. Tomei teu tempo pra caralho hoje, hein, mano. Mas, não, não, mas isso é importante, a gente vai precisar fazer essas extrações. Essas extrações demoram, eu já entrei com o tempo mesmo. Essa parte de posicionamento é isso, então essa parte que, do que você está vendo do inimigo é isso, nomeie esses inimigos. Eu acredito que talvez o maior dele, não que ele seja o que mais afeta, mas é o que é mais consensualmente visto. É esse da identidade masculina perdida. Então, se você pega aqui, hoje o que faz o homem ser isso, o casamento desse cara tá ruim, é porque a culpa é dele, sim, mas porque ele foi afetado por um vírus, digamos, pelo mal, da perda da identidade masculina. Aí você coça o chefão, o problema número um. E aí você pode ter esses outros, né? Esses outros inimigos que às vezes afetam muito mais. Por exemplo, a dependência emocional e o prazer imediato são vilões também, né? Que fazem esse cara perder ainda mais essa identidade masculina. É como se, por exemplo, o inimigo fosse a, per, a
o inimigo que faz ele perder a identidade masculina dele, seja o prazer imediato e seja a independência emocional. E esse discurso atual que fez o homem perder a identidade é o que chancela aquilo, é o que faz ele pensar que aquilo ali não é um problema, entendeu? Então, nomeie eles e, tipo assim, coloque ele em lugares. Tipo, qual que é o maior vilão? Quais são os vilões menores? Porque isso vai te ajudar até para produzir conteúdo. Então, o maior vilão é esse. Mas, pô, um grande vilão também é a independência emocional. O outro é o prazer imediato. É esse cara que fazer tudo por prazer. Então, aí, às vezes, ele larga a filha em casa com a esposa, em vez dele ir para casa, ficar com a filha, ele prefere ir para um puteiro com um parceiro, tomar cachaça e comer mulher por conta do prazer imediato, e como ele se sente muito foda por fazer isso. Ou um cara que tem muita dependência emocional numa mulher e está disposto a matar para satisfazer o desejo dela, para que ela não largue ele. Então aqui, para mim esses dois inimigos aqui, tipo assim, da forma como você mostrou, eu falei, caralho, realmente é verdade, tipo, como o cara é movido por isso, entendeu? E muitas das vezes o cara chama isso de amor, chama isso de paixão, e não é o nome, né, para isso. E o Então, que acontece? Ó, isso aí levado a um pequeno nível, esquece, a gente está falando de estrelas do crime. Estou sim, falando de coisas muito grandes. A gente começa a mensurar isso aí, todo mundo já fica comovido, já entra naquele papelzinho. Mas pega isso e leva para o nosso inimigo e até o do Pedro. Esquece todos os vilões aí, as estrelas do crime. Vamos pensar no cara que acabou de chamar a gente e falou assim: ó, eu amo minha esposa, mas ela me deixou. Eu só quero que ela volte, porque eu amo ela. A hora que você vai fuçar na história dos dois, ela nega sexo para ele pelo menos há um ano. Pelo menos. Só que ele quer transar com ela. Ele se sente pequeno, naturalmente. Você vai olhar para ele, tem um monte de aspectos que mostram que ele está pequeno. comunicação não verbal dele, né? Tudo, 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 tudo. E aí o que acontece? Ele tá viciado emocionalmente. Ele acha que ama essa mulher. Ele faz tudo para essa mulher voltar. Tá entendendo? Só que ele só tá viciado emocionalmente no jogo de gato e rato que ela construiu dentro daquele ambiente. Só que ela começou a construção daquilo porque esse cara começou a se encostar. Os objetivos deles era pequeno. Ele se casou, ele falou: pronto, já consegui. A trepada eterna que eu quero aqui. Mas Agora você eu pensa, posso comer amendoim, beber pra caralho? Foda-se. mas Porque você, eu não acredito aqui na igualdade, na meritocracia. Meritocracia não existe. Isso aqui não, a gente é tudo igual. mas Ah, esse pensamento de, pô, eu casei, eu tenho agora uma vagina para sempre, esse é um pensamento irracional. Ele não pensa isso. Ou você acha que pensa? Tem cara que pensa isso. Tipo, pensa, 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 só que ele não quer assumir. Ele pode falar que não. Você vai não, perguntar, ele vai falar que ele, não. ele mesmo, ele pensa isso. Pensa, pensa. É um pouco daquele discurso que muito cara tem, tipo, o cara, você chega, pô, você casou, engordou, tá barrigudo. Eu já casei mesmo. Mora nesse É lugar, né? claro, você tá vendo? Olha isso que você trouxe agora. Você Já trouxe uma ouvi, narrativa que torna bonitinho. Qual que é o já ouvi, problema do brasileiro? Que é esconder a verdade. eu já ouvi muito cara isso. Tá barrigudo, tá, mas já casei mesmo. Tipo assim, já consegui, né? É, você vê que ele já se desconectou da meritocracia. Você vê que é um inimigo invisível a Tipo, meritocracia? agora eu me tornar, continuar atraindo a mulher, Anti-meritocracia, não desculpa. resolve nada. A mulher também tem muito disso. Às vezes a mulher entra no relacionamento, ela relaxa, porque ela já conseguiu meu marido mesmo, então ela não tem aquela coisa de continuar atraente para manter aquilo. Né? É meio Só compacto que de você precisa ele aceitar o mal outro. pode exatamente, ele mal pode imaginar o que que essa mulher faria se ela cagasse de medo de perder ele. Isso é verdade. O Isso jogo é é, pelo poder. Se a gente quer controlar aquele ambiente, a gente tem que ser extremamente perigoso, sim, entende? sim. Agora, eu não sei o quanto se aprofundar nisso faz sentido pra gente vender, velho. Faz sentido porque você não, talvez não tão grande nos conteúdos, a não ser que seja um conteúdo de YouTube, mas quando você tá com alguém, essa pessoa ou pagou o ingresso para ver uma live, ou tá assistindo uma live sua, você entrar nesse lugar faz sentido. Por quê? Porque você aumenta o nível de consciência daquela pessoa. Ou seja, você faz aquela pessoa visualizar uma ótica por um plano diferente. Então, quando você faz o cara que tá dentro do casamento entender que, dentro na cabeça dele, ele casou, e ali ele relaxou, ele deixou de querer progredir,
automaticamente ele se contentou com aquilo pelos padrões que você acabou de colocar. E aí existe aquela coisa, o cara, às vezes, ele, pô, a mulher conheceu, ele era bonitão, tal, não sei o quê, todo desenrolado. Aí casou, automaticamente ele deu esse relaxo. Se essa mulher termina com ele hoje, a autoestima dele também diminuiu. Ele acha que não consegue uma outra Tá mulher. E talvez fudido. isso seja verdade, mas ele vai achar que não. Então ele vai voltar nesse jogo de caça, de rato, de então eu não posso perder o casamento, então ele vai cedendo, vai indo para esse lugar. Eu vejo que é um pouco da independência emocional que, pelo menos historicamente, mais antigamente, a mulher tinha mais. Até porque, em muitos casos, a mulher Isso. é presa ao poder, digamos assim, do homem. Então, como esse jogo hoje em dia mudou, então hoje a mulher, ela talvez aprendeu a usar mais o poder que ela tem do que o homem, então meio que mudou. Então, a mulher usa esse poder que ela tem, se a gente for parar para pensar, é até mais poderoso do que qualquer outro poder que o homem possa ter, e ela amarrou esse cara lá dentro. Porque uma coisa que o movimento feminismo, por exemplo, ele sempre me trouxe, e que eu olhar e falar, cara, mas não faz sentido, não é como se o movimento, talvez ele tenha surgido assim, só que o discurso hoje, ele não é sobre a gente igualar os dois e fazer com que nenhum seja superior ao outro. É o movimento de o homem sempre foi superior, agora a mulher precisa ser superior. Ela é autossuficiente, forte, YZ, mas para que ela seja superior, eu acredito que toda pessoa que se sente superior a cada dia mais, eu duvido que ela vai querer sentir superioridade para manter a igualdade. Todo mundo que se sente muito superior, o que, que ele vai querer fazer? Ser superior. Não faz sentido todo dia eu pensar que eu sou superior a mim e eu querer ser igual a alguém. Então é aquela coisa de agora existe talvez um movimento de que a mulher quer amarrar o carro. Só que ela tem uma coisa que é essa coisa de que o homem, principalmente quando a gente fala de sexo, ele vira um animal primitivo, de que a mulher consegue fazer o cara comer na mão dela de um jeito que às vezes o cara não consegue tão facilmente fazer a mulher comer na dele. Por esse motivo daí do que você falou agora. Ele Então é muito consegue só com aquelas 5 coisas lá. isso. Ela consegue com. Com... Só que o cara que tá alinhado com aquelas 5 coisas, Ele até não. dentro do casamento, ele tem que perceber quando ele tá sendo manipulado e ele tem que meter uns jejum de sexo, velho, para que ele fique controlado nessa área aí. O É, cara tem que se controlar. essa parte do jejum eu sempre ouvi. O Pedro acho que já falou disso, ele, pelo menos nas vezes que ele falou, ele não se colocou muito como a favor, mas eu entendo o ponto que ele fala também. Tipo, ele fala, pô, seu Não, ele não casamento. tem que negar para a mulher. Ele só tem que não ficar toda hora estimulando só essa área. Ah, Se ele tá. tem coisas para fazer, ele não vai querer nessa grande quantidade. Se ele treina, se ele faz tudo que ele tem que fazer, sabe? Agora, o cara aqui acorda, trabalha, chega à noite, senta na frente da televisão, se estimula com os rangos, ainda assiste pornografia, dá uma assistidinha de leve, não tem lugar nenhum para ele jogar aquilo ali. Ele quer usar a mulher dele como ele usaria o ralo do banheiro, e A depois virar mulher as costas dele. Às vezes a mulher vai sentir até um objeto, pelo jeito que às vezes não tem carícia, não tem, só tem aquela coisa de filme, né, digamos assim. Mano, você tá entendendo? Sim. Só quero o desafio é o quê? Condensar isso tudo, mano, porque não adianta nada. Eu já entendi muita coisa sobre a mente humana, tem muito mais pra gente entender, mas o desafio é pegar tudo isso daí e transformar isso em grana, porque não adianta nada saber de muita coisa e não saber fazer aquilo virar dinheiro. É, esse condensar, ele precisa existir para gente, quando a gente for falar de narrativa e produção de conteúdo. Mas quando a gente for É falar de isso. curso, não precisa. Cara, tudo isso que você está falando é aula. Hoje você está trazendo isso, mas você me deu aula de muita coisa aqui, eu já tenho uma noção talvez maior do que a maioria, mas muita coisa que você me trouxe eu nunca tinha parado para ver por essa ótica. Então, pensando em curso e método, joga o máximo que você tiver. Agora, pensando nessa parte de produção de conteúdo de posicionamento, definir os inimigos já vai te ajudar a condensar, porque você só vai falar dos principais, você não vai falar de todos. Então, eu entendi que essa parte da dependência emocional e desse prazer imediato são vilões e inimigos que precisam ser ditos, mas eles são mais ocultos. Então, ele precisa vir junto com uma explicação. O primeiro que eu acredito, mas você tem que procurar, mas eu acredito que é o maior, que é o homem perdeu a identidade masculina. Você não precisa falar com o cara isso. Quando você falar, pô, mas o problema do seu casamento é que você perdeu a identidade masculina, porque no mundo hoje o homem perdeu a identidade masculina,
aquilo vai reforçar um vez na cabeça dele, porque ele já ouviu aquilo. Ele já ouviu aquilo de outro homem, ele já ouviu aquilo de uma mulher, talvez ele ouviu aquilo da própria mulher dele, entendeu? Por exemplo, meu pai falou um negócio esses dias, na vez que a gente estava conversando, de um marido de uma prima minha, tipo assim, ele é um cara muito, tipo assim, cara, ele é o provedor 100%, ele é um cara que tem uma empresa de, seja aquela Atento, aquela empresa de logística Atento, você já ouviu falar? Ele era Não. sócio da Atento, ele e um outro sócio. A Atento quebrou, quer dizer, quebrou assim, né? Quebraram um monte de BO, o sócio fudeu com a empresa, ele saiu e abriu outra. E ele já conseguiu escalar essa empresa. Então, assim, ele é um cara hoje um bom empresário, ele, pô, dá um conforto para a família dele, etc. Só que eu vejo que ele tem, talvez, um pouco daquela coisa do cara meio morno, que muitas coisas eu já identifiquei em mim também. Tipo, aquele cara, é o cara que trabalha, mas ele não é aquele cara que faz a mulher dele se apaixonar por ele diariamente. Porque mesmo que você entregue para uma mulher conforto, que você entregue para ela conforto financeiro, ó, você trabalha, mas o seu dinheiro, eu não preciso de nada do seu dinheiro, pega o seu dinheiro para você, nossa, ela vê valor nisso. Mas chega um momento que ela se acostuma e ela acha que, tipo, dane-se. Então eu vejo que ele já não é aquele cara também que quer conquistar a mulher dele diariamente. Mesmo que ele seja um puta cara foda no sentido de manter, prover e várias outras coisas. Mas, por exemplo, é um cara que já tá bem acima do peso. Ou seja, é um cara que tá, né, barrigudo, aquela coisa que você falou, já tem. Aí só que aí, ó, aí, porra, aí você falou, aí você abriu várias coisas na minha cabeça. Aonde que pega a questão do prazer imediato? É uma coisa que eu vejo ela puta. Cara, todo domingo, faça chuva, faça sol, caia terremoto. Ele acorda, sei lá, 6 e pouco da manhã, ele sai, pega a moto, sai, vai pro futebol, ele joga o futebol dele de manhã, acabou o futebol, ele vai ficar o churrasco, bebe, chega em casa, ele já tá bêbado, e aí às vezes ele fica, faz uma sala, vai dormir para acordar na segunda-feira. Ela fica puta com isso. Puta Pô, da vida. que Puta. bosta, velho, conviver com isso daí. Assim, no É um sábado, porco no rolete, velho. mas por que que ele faz isso? Mas por que que ele faz isso? Eu acho que ela tá acima do peso para ela, na cabeça dela de menos. Só que ela fica puta, mas por que que ele faz isso? Porque aquilo ali dá prazer imediato pra ele. Dele ir jogar bola. Foda-se, eu vou jogar futebol. Teve vez que eles, parece que, foi a última vez que meu pai quis ir no show, minha esposa quis ir, fui. Assim, ele ficou até, ele foi, fui morar antes, mas a gente ficou, tipo, até 12 e pouco da manhã no show. Aí no outro dia teve o churrasco na casa deles lá, eu fui, e ele falou, não, ainda fui jogar bola. Tipo assim, ele chegou, sei lá, foi dormir 3 da manhã, acordou 6, mas ele foi jogar bola. Tipo assim, já virou pra ele essa parada da dopamina que ele não abre mão. E aí, toda vez que a cada Julinha, tá lá jogando bola, jogador de futebol. Ela fala pra qualquer pessoa fora. Porque ela já tá tão puta que ela já perdeu a vontade de ter o filtro. Ela quer falar pra desmerecer, ela tá lá jogando bola, jogador de futebol, ela fica puta da vida. Entende? Então eu vejo que agora eu consegui entender de um lugar que sempre fez chegar num lugar diferente. É que o cara tá tão viciado nesse prazer imediato, e pra ele aquilo ali é tão importante, e eu vejo que o prazer imediato é jogar futebol, o segundo prazer imediato é estar junto com os caras lá, então ele tem que ir, porque ele tem que alimentar a amizade daquele ciclo social, ele precisa tomar cerveja e comer churrasco, que é um outro prazer imediato, mas sabe qual que é o pior, eu acho, e aí é uma coisa que tem que ser colocada na narrativa, é que ele chama isso de liberdade. Porque ele fala, não, mas isso aí o homem tem que ter os momentos dele. E eu acho que tem que ter. Às vezes, pô, um momento, pô, vou ali conversar com uma galera, fazer alguma coisa legal. Ele chama isso de liberdade. Ah, eu tenho liberdade no meu casamento para jogar bola todo domingo. Porque, tem a mulher do cara lá que é chata e não deixa o cara jogar bola. A minha deixa, né, digamos assim. Então ele sente isso como uma liberdade. De não, eu preciso jogar meu futebol, tomar minha cerveja para poder vencer a semana, entendeu? Então ele ainda nomeia isso como liberdade. Mal percebeu ele que isso tá fudendo Ó, todo a eu acho família. que o que eu vou trazer agora talvez divida muita coisa dentro da tua cabeça. Eu acho que faça sentido, porque a gente tem que saber quem que é o nosso cliente, mas acho que primeiro nós temos que saber quem não é. Esse cara, embora ele viva, ele esteja abraçado com todos os inimigos do nosso herói, Mas ele não ele quer não quer a nossa ajuda. sim, sim. Ele A tá mulher feliz. dele seja cliente, porque ela enxerga. Eu posso olhar para ele. Eu tenho os meus inimigos, né? Quais Sim. são os meus inimigos? São os que Uhum. afetaram a mim no passado. E esse cara vive parte deles. Então eu olho para ele, me dá horripilância, chega a me arrepiar, Matheus. Só Uhum. que eu não posso falar nada para ele, ele não me pediu nada. Eu sou vendedor de água, mas ele não tá com sede. Por que que eu comecei a trabalhar? Por que que na minha cabeça veio assim, cara, é o casamento? Porque quando deixa essa mulher sair dessa casa para você ver como esse cara fica.
Sim. Aí é a hora que eu posso chamar ele e falar, porra, vai se ferrar, meu irmão. Não, me ajuda a convencer ela. Não, tá tranquilo pra convencer ela. Tá tranquilo. É só morrer todos os inimigos. Você vai se tornar o herói, ela volta. Isso que você falou é muito, muito importante, mas eu acredito que a gente pode, talvez, por exemplo, esse cara, ele não é nosso cliente, eu concordo com você. Mas o exemplo dele, ele se repete tanto que mesmo que ele não seja o cliente, ele tem que ser usado como exemplo. Ou seja, os vícios dele tem que ser usado como exemplo. Tipo, Tá, ó, se você faz isso, tá aqui, é inevitável que vai dar. Tipo assim, você tem que usar até para isso, até para esse cara que já tá mais consciente. Por exemplo, eu sou o cara consciente, ele é o cara inconsciente, certo? Isso é a realidade. Quando você trouxe tudo que você trouxe, automaticamente eu pensei nele. Então, de certa forma, ele é o cara inconsciente, ele não quer a solução. Mas eu que sou consciente, percebi um padrão numa outra pessoa. Eu olhei e falei, cara, se eu não resolver essa porra, pode ser que eu caia nesse mesmo lugar. Então, não estou dizendo para a gente tentar alcançar ele, mas eu falo dele para que aquele consciente encontre dentro do ciclo social dele uma pessoa similar e veja, cara, o que ele está falando é verdade. Porque eu vejo fulano de tal que faz tal coisa. Aquele cara, ele tem serventia. Ele é o exemplo próximo de alguém. O uhum. meu exemplo tem nome, é Eduardo o nome dele. Pode ser que o outro cara, o exemplo seja João, mas ele consegue enxergar aquilo, porque quando você, até quando você está aumentando o nível de consciência de alguém, a coisa mais difícil para aquela pessoa é ela conseguir ver que aquilo que você está falando é verdade. Então, quando você chega e fala, tem um padrão A, B, C, D, Y, Z, o cara faz isso, faz aquilo. E aí você fala, é por isso que tem cara que tá acabando o casamento, mas ele tá jogando bola, comendo cerveja e churrasco e todo domingo e não abre mão daquilo, chama aquilo de liberdade. É por esse motivo. Caralho, o Eduardo é esse cara. Eu encontrei um padrão próximo a mim. Então aquilo faz mais sentido. É uma merda isso, infelizmente. Só que eu vejo que você pode ter a tese mais foda do mundo, aquela coisa totalmente pronta. Você fala, mano, isso aqui, colocar na cabeça de qualquer pessoa, a pessoa vai entender, vai se libertar. Mas às vezes ela só serve como gatilho, porque ela só vai se libertar quando ela vê que aquilo que você disse, se ela olhar para o lado, ela encontra a pessoa. Se ela olhar para o lado, ela encontra o padrão disso, entendeu? Então eu vejo que esse cara, por mais que ele não seja seu cliente, você precisa olhar com carinho para ele, porque ele é a chancela, é a materialização do problema que você está falando. E ele é muito importante nesse processo que a pessoa precisa ver alguém próximo. Às vezes é o pai. Muito do que você falou, alguns momentos eu pensei, pô, meu pai tem esse tipo de pensamento. O principal é quando você chegar no nível de fazer o cara olhar para dentro dele, aí ele se transforma, mas eu vejo que aí no acompanhamento mais explícito. Mas quando a gente vai para a produção de conteúdo, é importante que ele enxergue no outro, porque a gente, o ser humano julga, né? A gente sabe disso. E olha que louco que você vai ver agora. O pai, ó, quando eu vou falar do teu pai, eu tô falando do meu também, porque o meu também tinha a mesma mentalidade aí. Eu já Sim. entendi o que seu pai faz quando ele vem pro Brasil e tudo mais. Fica tranquilo, tá? Uhum. Só que, olha só, o teu pai e o meu pai, eles olhariam, um dos nossos inimigos é esse homem fraco. Sim. O meu pai e o teu pai olhariam e eles iam falar: esses caras são uns frouxos. O meu pai fala isso. Só que eles ainda não são a solução, sabe por quê? Uhum. Quem são eles espiritualmente e moralmente para vir falar para mim de masculinidade? Não, deixa eu te falar uma coisa, inclusive esse ponto que você falou faz sentido. Pro meu pai, ele nunca me disse isso. Só que assim, graças a Deus eu sou muito bom em ler e entender. Eu tenho um outro irmão, ele tem 22 anos. E meu irmão, tipo, pô, ele mora lá, pô, meu irmão bonitão, tem um corpo bonito, meu irmão é um modelo praticamente. E aí, o meu irmão, ele namorava, mas tava num relacionamento de merda, tal, vem pra cá pro Brasil fazer as merdas junto. Hoje, quando meu pai vem pra cá, meu irmão faz as merdas junto com ele. Mas o meu irmão tá solteiro, tem 22 anos de idade. Não tô dizendo que tá certo, mas é menos errado do que o meu pai que tem seus 44 Nossa, e ainda tem um casamento ali meio que. Meio não. Ele tem um casamento ativo, na cabeça dele tá ruim, mas ele tá lá. Só que eu tenho certeza que o meu pai me acha menos másculo ou menos homem do que ele, por estar dentro de um casamento há tanto tempo, aonde eu não tenho nenhum tipo de intenção de trair ou fazer outro tipo de coisa. Então, talvez para o meu pai eu seja mais fraco, sendo homem, do que ele é. Porque ele acha que fraqueza é isso. Tá no mesmo casamento, aquela coisinha de tal, e tá sempre com a mesma mulher, e não vê mulher diferente, e não sai, e não bebe, e não curte a vida.
É uma distorção de realidade, né? Tipo, não de E se realidade. nós trouxermos parte dessa ideia para se conectar com a questão do cérebro primitivo, eu só bato em cima do cérebro primitivo. Ninguém vai conseguir cancelar a programação que Deus criou, mano. Esquece, essa não dá para substituir. Você é um exemplar. Olha para dois macacos. Você é um macaco, teu pai é outro. Você é um exemplar que talvez tenha sucesso, porque daqui 20 anos você manteve a tua família, tem um monte de filhos, saiu tudo de você, vai procriar. Eu não sei se o seu pai vai ter a mesma sorte, porque uma hora essa mulher vai ficar sabendo, porque não há nada que aconteça na escuridão Não, que não venha aparecendo a mas sabe, luz. nesse lugar chega, e é bom usar isso para trazer também o exemplo. Vamos lá. O meu pai, ele teve com a minha mãe ali, minha mãe tinha 14, meu pai tinha 17, teve, acabou, foi um lance. Nem conta. Eu nem conto na soma. Aí depois ele se relacionou com uma mulher, que é a Sheila. Cara, a Sheila, ela é um amor de pessoa, uma pessoa, claro que ele queria casar com a gente, mas assim, ela veio pra cá, pô, ela é um amor de pessoa. Aí ela teve o Léo, que é esse meu irmão, e teve a Débora, que é minha irmã, que tem 17 anos de idade. Eles moravam aqui em Itaquera, o meu pai foi para os Estados Unidos através da irmã dela, que trabalha nos Estados Unidos na polícia, foi para lá. Foi. O meu pai traiu a Sheila, que é a esposa dele, com a atual mulher dele. Uma coisa que eu nunca entendi na minha vida. Tipo assim, eu olho pra isso que eu falo, irmão, como é que faz sentido? A mulher que casa com o cara, que largou a antiga mulher pra ficar com ela, como é que ela não pensa que a próxima vítima daquilo ali é ela? Não Que faz loucura. sentido na lógica. Você fala, cara, mas o padrão de comportamento do cara é ele largou uma família pra ficar com você. Ele vai Loucura. largar é o mesmo caso que a gente falou da Elise. Então quer dizer que você era a prostituta, alecrim dourado, que com você ele não vai fazer de novo. Ele fez com você, casou com você, mas é porque ele fazer com outra. É o padrão de comportamento do cara. Então aí foi isso. E aí ele ficou com essa agora. Só que o meu pai, ele tem um desejo muito grande, e ele falou isso uma vez ali, meio solto lá na Praia Grande, quando a gente foi, que quando ele estava bêbado, ele meio que falou, e ele veio com a. Ele é doente da cabeça. Ele veio para cá passar o Natal no passado. Ele, meu irmão, a minha irmã e ela, a Sheila, a ex-mulher dele. Sem a mulher dele saber. Porque o final de ano foi passar o ano novo em Maceió lá, eu tirei uma foto com a Sheila, ele chegou no meu ouvido e falou, não posta nada com a Sheila, não. Eu já entendi, não sou falar mais nada. Eu já tinha entendido. Mas o que que ele quer de alguma forma? Ele quer voltar com a Sheila, porque ele tem uma casa, ele mora em Jackson, em Palm Coast, meus dois irmãos moram em Jacksonville. Ele tem, cortei a câmera sem querer. Ô, caramba, cadê minha câmera? Ele tem uma casa, se não me engano, lá em Jacksonville, que ele comprou. Ah, tá, entendi. Ele tem uma casa lá em Jacksonville que ele comprou, que a ideia dele sempre foi morar, meus dois irmãos e ele e a Sheila. Então, de alguma forma, ele ainda tem a desejo de voltar com a ex-mulher para voltar a ter o seio familiar ali. E ele tentou com a Sheila, ele trouxe a Sheila para cá, ele fez uma puta da sacanagem com ela, que um dia eu ainda vou ter um momento para falar. Veio com ela para cá, trouxe, apresentou para todo mundo aqui como se fosse a mulher dele ainda. Assim, ela tem uma dependência emocional nele absurda. Ele quase fudeu com a vida dela, tomou remédio à torta e à direita na época lá para se livrar da depressão. Ele entrou numa depressão fudida. E aí ele trouxe para cá porque ele quer de alguma forma reatar o casamento com ela. Ela falou: eu só reato o casamento com você quando você terminar com a outra. Porque ele terminou com a outra, eu também não terminou com a outra, eu também não sei. Só que ele já chegou num lugar aonde ele quer ter a família dele de volta. Só que o problema é, ele quer ter a família dele de volta, ele quer voltar com a Sheila e com a família, mas ele ainda quer continuar tendo um prazer imediato. Aí não dá, né? Tipo assim, aí não tem como. Aí você quer tudo também. Mas você entende como tá intrínseco essa coisa do eu quero a família, eu quero o prazer, eu quero a família, eu quero o prazer. E normalmente você sempre vai puxar pro prazer, vai puxar pro prazer, vai puxar pro prazer. Quando você quiser a família, você puxou tanto pra cá que já tá longe, não dá pra puxar mais. O meu pai tem uma sorte fodida de que os meus dois irmãos ainda gostam dele. Porque o que os meus irmãos viram ele fazer com a mãe, porque ele foi embora e ficou com a mãe. Aí o meu irmão viu a mãe chorar e tomar remédio e ficar fudida porque o pai traiu com outra mulher. A minha irmã, mesma coisa. O meu irmão, eu acho que até conversa com essa mulher dele. A minha irmã não fala. Faz sentido. Meu pai foi embora com essa mulher. Não vou falar. Mas com meu pai ainda conseguiram de alguma forma perdoar. Ele deu essa sorte. Porque se a outra pessoa não faz isso. Então, isso que você está falando tá tão. É que assim, eu tô tentando, tô dando esses exemplos é bom, porque é o que eu tô te falando. Toda vez que você for trazer isso, tudo que você está trazendo, principalmente os inimigos ocultos, eles são ocultos por algum motivo, porque ele não está no consciente coletivo da pessoa ali no começo, ele está no subconsciente. Quando você
exemplifica aquilo, quando você dá o exemplo, fica mais claro. Então, o exemplo que eu dei agora para você, que eu falei do meu pai, todos os padrões inimigos que você falou estão nele. Do Então, desejo, do prazer imediato, dessa coisa da promiscuidade, de se sentir mais homem porque transa com mulher. Só que no final, o que você está falando que me faria ter mais sucesso do que ele, e que talvez hoje ele não enxergue com tanto valor, é justamente o que ele está querendo também e não consegue, que é a questão da família. Por exemplo, hoje porque é, muito provável que você construa uma família, que ela seja saudável emocionalmente, que ela construa outra, e se a gente andar 5, 10 gerações para frente, talvez não há mais ninguém que tenha saído do saco do teu pai, a não ser os teus uhum, bisneto, tataraneto, mas direto do saco dele, para uma outra mulher não vai ter ninguém, vai ter quem saiu do teu saco. E você saiu do dele, ok. Então, no final das contas, qual exemplar que tem mais chance de sobrevivência no planeta? se a gente for pensar por esse lado, não, meu, O sim, cara que carrega a moral e o espiritual. sim, O cara que é sem moral, ele vai ficar para trás, ele vai morrer e não vai mais ter nada que vai vir dele. E sim. o cara. Então, você entende como tudo isso é um aspecto do cérebro primitivo e uma mulher sente isso no ambiente, sem saber o que está atraindo a ela ou não? Assim, o casamento dele tá ruim, ele me falou, ele até falou, eu e a Mirella, não, da mulher dele. A Mirella tá assim, o casamento tá meio ruim. Ele até falou, ela, eu não sei por qual motivo, tá tentando restaurar, inclusive eu vi esse dias que ela segue o Pedro. Ela, por algum motivo, tá tentando restaurar, então, tipo assim, ele sabe que tá com o casamento meio... Ele fala, às vezes não, eu acordo para trabalhar, eu saio 8 horas da manhã de casa, 8 e meia, ele sai do escritório 10 horas da noite, às vezes 10 e meia, mais ou menos. Eu não tô lá, eu não posso dizer, mas o pouco que eu converso com o meu irmão ele não precisa estar até 10 horas no escritório. Às vezes ele tá no escritório para não voltar para casa. Muito provavelmente ele tá no escritório porque não quer voltar para casa. Porque se ele tem uma família, uma casa esperando, pô, 8 horas, tô indo embora. Acabou aqui, resolvi, deixei todo mundo, tô indo embora. Às vezes ele fica no escritório, às vezes faz alguma coisa, bebe, enfim. Então, isso que você falou abriu tantas coisas na minha cabeça, vai ficar muito mais fácil. Eu vou escrever, eu tô gravando, eu vou escrever muita coisa para te ajudar com esse posicionamento depois. Mas como até no homem, eu vou usar meu pai como um homem antigo, assim, até como um cara de uma geração passada que tem um pouco mais dessa identidade masculina, pelo menos transposta, pelo menos a força. Eu até brinco com meu pai de vez em quando, que eu falo que ele é a minha versão do Antigo Testamento. Então, nós somos muito parecidos. Só que ele é aquele cara que ele chega, ele fala, ele não tá nem aí, ele falou, deu a opinião dele, se colocou o posicionamento. Tem muitas coisas positivas dessa visão de homem, de que, pô, o cara parece firme, o cara chega, dá o posicionamento dele, e etc. E várias outras coisas. Tem disso. Só que mesmo esse cara que tem essa identidade, pelo menos visual, mais, que não tem os problemas atuais de fragilidade ou fraqueza, ele está destruído por dentro também. Porque ele viveu numa outra época de uma outra sociedade que ser homem era quantas mulheres que você transava, com quantas, enfim, era essa parte. Então, no final, o cara tá, mesmo que o cara mais novo, ele tá quebrado, e ele, porque não tem essa identidade que talvez o meu pai tenha exposta, mas o meu pai tá fragilizado por dentro porque outras identidades, outras visões de valores de vida tá perdido nisso que você trouxe, nessa questão do cérebro, do desejo, do prazer imediato. Talvez ele não tenha dependência emocional por mulher nenhuma, mas ele tem uma dependência emocional gigantesca no prazer imediato. E uma dependência emocional muito grande, pelo que eu entendi, de manter aquele ciclo de amigos que olham para ele e falam: pô, você é foda porque você foi ontem num lugar, conseguiu pagar R$ 1.000, R$ 2.000 para transar com a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. Então ele tem a dependência Porque emocional. falta o aspecto moral. Vai rodar, não vai sobreviver, não vai longe. Daqui a pouco, se uma mulher dessa acorda, é que até hoje ele foi acostumado a descartar pessoas. Se ele Não. for descartado, você vai conhecer quem é ele de verdade. Mas eu vou ser sincero para você. Eu acho que isso vai acontecer não se ele for descartado pela atual. Eu acho que pouco importa para ele. Essa é anterior de falar, eu não quero mais. E você pode voltar aqui pintado de ouro com uma coroa de diamante que eu não quero mais. Aí pode Aí, ser que aí ele comece a se movimentar. a Aí ele para criptonita de dele, beber, para de comer, para de. eu acho que a criptonita dele é a outra, não é nem a atual. A atual, mas mesmo assim,
por ela querer continuar reatando o casamento com ele, ainda assim ele sente aquela coisa, por que que eu vou mudar? A mulher me quer. Aí por que que a mulher Boa, aí submete porque ela ainda quer? Então, só que aí eu boa. tenho uma teoria. Eu Ah, acredito que a ah. mulher ela ainda quer, ou ela ainda se submete a querer lutar por ele, porque ele ainda tem esse aspecto da identidade masculina transposta. Porque ele ainda aparenta ser um cara forte, um cara solucionador, um cara trabalhador, um cara que construiu uma empresa lá, um cara que. Eu não estou dizendo que ela quer o dinheiro dele, não, mas que tem um patrimônio ali que fala, pô, esse cara é um cara forte, esse cara é homem. E aí ela De enxerga talvez. 100, de 100 ele carrega 70. Então, porque às vezes ela enxerga, pô, aquele outro cara ali, ele é um cara de valor, um cara de caráter, vai cuidar de mim, vai ser fiel, etc. Mas ele não tem cara de homem, ele não tem o jeito de homem. É, Então, o que a mulher é. está sentindo hoje em dia é isso. Às vezes ela fica com um cara, e aí falam muito, mas a mulher que é bandido. Não entenda bandido como o cara da favela, mas assim, às vezes aquele cara mais errado. Ou a mulher que é cara mau caráter. Às vezes não é não. É que às vezes esse cara mau caráter, ele tem uma identidade masculina visual transposta mais do que você. Ele parece um homem, você parece um moleque. E você parece, às vezes, tão mulher quanto ela. Ela não quer você. Então eu vejo que Ele ativa o cérebro primitivo. Ela olha e fala, caralho, o que que esse cara tem? Às vezes o cara tem um corte na cara aqui, ó. ela acha, E o pô, esse outro tá lá, vai pra coisa fazendo seu. botox. Ah, então vai para esse lugar. Então, e aí quando você dá o exemplo atual e você usa o cérebro primitivo, ou seja, você ensina como que isso está ligado a um comportamento cerebral, cara, fica muito mais fácil. Vamos supor que eu sou um cara que eu não tivesse a consciência do que eu tenho. Se você fala para mim, ó, a mulher gosta do marginal, vamos ser mais esdrúxulos. A mulher gosta do traficante, porque quando ela vê aquele cara com uma arma e vê aquele cara em cima de uma moto, ela enxerga naquele cara coragem, tudo isso. Ah, mas por que que ela enxerga isso? Quando você fala do cérebro primitivo, ele vai pensar, pô, faz sentido. Você não está dizendo para ele subir em cima de uma moto com um fuzil, não é isso. Mas ele vai entender que ela se atrai por aquele cara porque instintivamente, primitivamente, ela enxergou nele alguma coisa de masculinidade. Independente de qualquer coisa, esse cara ainda é homem, ele tem postura de Porra, homem. uma vez eu vi o Ninja falando, eu não gostei do exemplo que ele deu, porque eu não gosto de ladrão. Sim. Só que o Ninja, inteligente como ele é, maloqueiro como ele é, Uhum. você tem que respeitar a molecada do corre, mano. Porque a molecada do corre tá fazendo o corre. E você tá fazendo o quê? O moleque acorda. E é, hein? E é, hein? É, ou seja, O moleque acorda às 5 horas da manhã, escova os dentes, toma um café preto, mete a roupa dele, pistola na cintura e vai para o corre. E você? Você tá fazendo o quê? e o corre do Então, se cara, você pega ele não sabe se volta. violento, Não sabe não se sabe volta. se volta. E E se ele não voltar, deixa de ir. não. Ele deixa de ir porque ele não sabe se volta. Eu peguei um vídeo de uma mulher, eu vou tentar te mostrar. É antigo, assim. Cara, deve ser da década de 80, comecinho. A mulher tá falando e ela fala assim: você tem noção da disciplina de um moleque do Comando Vermelho? Aí ela Então, falou: o moleque levanta cedo, ele treina tiro, ele tá disposto a sair na bala com polícia que é treinado, BOPE, os caras não tá nem aí. Não uhum. sabe se volta, como você disse. Aí você pega um garotinho da classe média, bolacha na mão, acorda a hora que quer, não escova nem o dente, assistindo desenho, tarará. Você pega esses dois exemplares, tira a arma dos dois, vai. Esquece o crime. Vamos pra selva com essas duas crianças? Ou vamos pro corporativo com essas duas pessoas. E aí? Não, quem sobrevive Vamos pro consegue. corporativo. Vamos pro corporativo. Quem que vai sobreviver? Que vai construir alguma coisa, alguma empresa, é outro cara. Desculpa, mas o moleque do Comando Vermelho vai construir. Sim. Ah, mas ele é burro. O moleque é sangue no zóio, meu irmão. Não é burro. Ele só não tem o nível cultural e talvez o nível de oratória que nós temos, porque a oratória da tribo dele é aquelas gírias lá de ladrão. Porque se você for parar para ver, na verdade, eu poderia dizer que é burro, porque aí a gente tem que pegar o motivador daquilo ali, que talvez é o que falte para o moleque da classe média. Ele não tem motivador. O cara do Comando Vermelho, por que que ele faz o que ele faz? Volta um pouco do que a gente falou no começo da reunião. Porque ele tem um senso de pertencimento. Ele pertence a um lugar, ele tem um inimigo em comum. Quem que é o inimigo em comum desse cara? A polícia e o Estado. É que ele tem que combater todo dia. Ele treina tiro todo dia para combater o inimigo dele, que é quem? A polícia e o Estado. Na cabeça dele, óbvio, né? É o inimigo e o Estado.
Não, porque a gente é pobre, favelado, então o Estado ele recrimina, ele mata, ele não dá assistência, ele não vai na favela, não cuida, não se preocupa com ninguém que está lá. Parte disso é verdade, realmente o Estado negligencia muito esses lugares. Então alguém um dia pensou, pô, tem um monte de gente aqui que é largado pelo Estado, ninguém quer saber dessas pessoas, essas pessoas estão jogadas. Isso é verdade. Aí ele pega um pouco daquele senso do ser humano que ele tem a necessidade de pertencimento e que eles enxergam aquelas pessoas como errado e pega a raiva que tem. Então, o que o Comando Vermelho faz para aqueles caras estarem dispostos a eu vou trocar tiro com a polícia? A última coisa que teve no Rio de Janeiro, morreu acho que 120, mais ou menos. Por que esses 120 pegaram e desceram um tiro na polícia e não estavam nem aí pro outro dia? Porque é um comportamento muito parecido com o que o Osama Bin Laden fez para fazer com que 3 caras roubassem um avião e explodissem um prédio. É aquela coisa de eu odeio o meu inimigo a um ponto de que eu daria minha vida para combater ele. Eu pertenço a um lugar que odeio essas mesmas pessoas e essas mesmas pessoas também estão dispostas a dar a vida delas para acabar com essas pessoas. No meio disso, eu tenho uma raiva àquele inimigo. Eu acho que dá para você aprender com tudo. Se a gente for pegar, tirar toda a parte ruim, que eles são os filhos da puta, do Comando Vermelho, o senso de pertencimento que esses caras conseguem criar é absurdo. É o mesmo senso de pertencimento que a Al-Qaeda consegue criar. Por que lá na Al-Qaeda tem terrorista agora que a vida dos caras é explodir um monte de coisa? Por conta disso. Porque desde moleque ele aprendeu. Exemplo, no caso da Al-Qaeda, os Estados Unidos é ruim, eles são nossos inimigos, a gente tem que fazer de tudo para acabar com eles. Ele não conhece outro mundo, outro horizonte que aquilo ali não seja verdade. Então, desde pequeno, ele vai ali. Então, ele já nasce naquele lugar com tudo isso. Se a gente pega isso para colocar para marketing, você precisa criar um lugar onde as pessoas que vão pertencer aqui, elas enxerguem o que o cara do Comando Vermelho enxerga de outra forma. Então, pô, eu sou o cara que o meu inimigo é como as pessoas hoje em dia quebraram a masculinidade do homem, quebraram a identidade masculina. E eu pertenço a uma tribo que, no sentido figurado, obviamente, matar esse inimigo, eles estão dispostos a matar aquele inimigo, a destruir aqueles inimigos. Como que eu destruo esse inimigo no nosso caso? É primeiro matando o que existe daquele inimigo em mim. E depois ajudando a matar o que tem nos outros. Quando isso acontece, a pessoa faz o quê? Ela confia em você e ela resolve o problema com ela. Exemplo, eu confio em você e você está me ajudando a resolver o meu problema. Quando eu resolvi o meu problema, na verdade, eu já sou da tribo quando eu quero resolver. Depois que eu resolvi, eu sou um membro da tribo que resolveu o problema. O que eu vou fazer agora? Falar para todo mundo que aquele ali é o inimigo, que aquilo ali é ruim, que tinha daquilo ali para mim, e que nesse lugar eu resolvi, e que o Guilherme me ajudou. Isso é movimento. As pessoas enxergarem isso. Então, quando você for pensar no inimigo, até para ficar mais claro, pensa que você precisa mostrar para outra pessoa que o inimigo é aquele. Por exemplo, o Comando Vermelho, ele pode ter vários outros, mas quem que é o inimigo principal, o que tem que ser combatido? O Estado. Depois a polícia, ou os dois no mesmo lugar. Acabou. Então, o que você precisa pensar nessa parte de inimigo em comum, porque isso é muito importante, é que ele precisa ser um maior. Os outros você trabalha nos níveis de consciência. Então, no topo do funil, que é onde vai ser conteúdo do Instagram, e às vezes conteúdo do YouTube e as outras coisas, é um maior. Qual que é o maior inimigo e o mais conhecido? Às vezes o maior não é nem o que mais gera problema, é o mais conhecido. A identidade do homem se perdeu. O homem hoje em dia ele é mais frágil, ele é mais fraco, ele se tornou tão fraco que ele consegue hoje em dia, ele pinta a unha, ele faz a rotina de skincare dele, o cacete a quatro, enfim. Isso aqui que eu acabei de falar do homem que pinta a unha, isso aqui já é o efeito do inimigo. Mas qual que é o inimigo maior? É que o homem perdeu a identidade masculina, que talvez há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não se perdeu. Então, você coloca o maior inimigo de todos e depois você fala desses sub-inimigos, entende? Mas você não acha que a perda de identidade Talvez tenha ela um... vai ela vai para uma narrativa que muita gente já está usando? A ideia é essa, mano, entender um caminho único. O que Eu você não, acha ou não? É total, é isso aí que você falou. eu não acho que na internet pavimentada do jeito que está hoje existe um caminho único. Todo caminho já tem, toda estrada hoje já tem um carro. E se quanto melhor a estrada for, mais carro tem. Então, o que está, tipo assim, a identidade do homem se perdeu. Tem muita gente que fala sobre isso? Sim, mas por quê? Porque isso já é, dentro da sociedade, uma certeza. Já é certeza que isso acontece. As pessoas já sabem disso. Então, essa é uma estrada que eu tenho
uma possibilidade muito grande de ter êxito, por quê? Porque todo mundo já sabe. Dá pra gente querer o oceano azul, digamos assim, que ninguém explorou? Dá. Só que aí você vai ter que carpir todo o lote, capinar todo o terreno, construir a casa e você vai morar nela sozinho depois. Ou seja, vai precisar de muito mais tempo. Quando você fala da identidade masculina, você já está indo para um lugar que está pavimentado. Uma coisa que existe na internet, que existe completamente na sociedade. Tem espaço para todo mundo. Tem o cara lá que fala sobre a identidade masculina e como o homem perdeu a identidade masculina. Só que ele não fala do mesmo jeito que você. Ele não fala do mesmo jeito, com a mesma entonação, não. Ele fala do jeito dele. E o jeito dele atrai a galera dele. O seu jeito atrai a sua galera. O Pedro fala de restauração de casamento. Tem um lugar mais pavimentado que isso na internet hoje? Não tem. O Pablo, tá bom que não fala tanto, mas o Pablo Marçal durante muito tempo falou de enriquecimento e prosperidade na internet. Na época em que mais se falou sobre ganhar dinheiro com a internet e ficar rico. Mesmo assim, ele teve isso. Tudo bem que ele era o maior. Mas existiram outras pessoas que não eram o Pablo Marçal que ganhou tanto dinheiro quanto. Por quê? Porque independente do lugar que você tá, você sempre vai ter a sua galera. E aí vem a sua personalidade, pelo jeito que você fala, pelos exemplos que você dá. Vou dar um exemplo aqui para você. A história do bebê, só você tem. Só estou te dando um exemplo que É o que existem eu ia falar agora. A minha história só eu tenho. que diferenciam você dos outros e que fazem você, às vezes, ter o mesmo discurso de jeito diferente. O discurso que o Pedro tem para casamento, tirando a parte de você. O único diferencial que eu posso dizer que o Pedro tem, não é o único dele, mas talvez ele seja o maior disso, é de fazer alguma coisa para quem está lutando sozinho pelo casamento. Mas eu tenho certeza que você já viu outra pessoa falar a mesma coisa. Por quê? Porque é uma diferença dentro daquele lugar. Mas sobre casamento, sobre restauração de famílias, tem um monte de gente. Isso não impede o Pedro de ter um puta do resultado. Ganhar dinheiro hoje na internet, talvez o nicho hoje na internet, de que ganhe dinheiro com a internet, talvez seja o que mais foi, tipo assim, foi o que mais espremeram até hoje. Porque o marketing digital nasceu com ganhe dinheiro em casa com celular, internet, no marketing digital. Foi o que mais foi espremido. E tem cara que fatura múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos todo mês com isso. Então, eu não acho que você tenha que procurar um inimigo oculto ao ponto de você, nossa, mas só o Guilherme fala disso. Você precisa, pelo menos não no começo, você precisa pegar um inimigo maior, que todo mundo sabe que ele existe, e falar você sobre ele. Talvez o inimigo oculto que você está falando agora, do cara que está preso a essa questão da dependência emocional e do prazer imediato, sejam o seu diferencial dentro da forma como você fala sobre aquele inimigo. Mas você não pode deixar de não ter aquele inimigo, porque é aquele inimigo que as pessoas sabem que existe e precisa combater. Exemplo, vamos para a política. O exemplo do o cara de extrema direita ou de direita, ele quer combater a esquerda. Mas vamos supor que você tem o Lula, e você tem, sei lá, um outro cara ali muito pequeno, acho que tem um cara, Jones Manuel, se não me engano, que ele fala sobre comunismo, etc. Você vai combater. Você vai pedir força para as pessoas para combater o Jones Manuel ou o Lula. O Lula, porra, ele é muito maior. E todo mundo sabe quem ele é, e sabe que ele é o problema, e sabe que ele é o inimigo. Então é mais ou menos isso. Depois você pode chegar e falar, mas esse outro aqui, a gente precisa por esse e esse Tá motivo. como cartas na manga. Exato. A Mas gente você entregar em algo mais pessoal, uma imersão, um negócio assim. Se você for pegar o exemplo da direita, independente de quem for, Flávio, qualquer outro, todos batem no Lula, é todo mundo contra ele. Aí um ou outro pega uma outra nuance para falar de um outro cara, de um ponto de vista diferente. Mas vamos todo mundo bater nesse cara aqui. Enquanto a gente chuta esse cara, eu falo que tem que chutar um outro cara também. Aí eu me diferencio no meio desse monte de gente que tá chutando esse cara. Mas tem que chutar esse cara. Então você tem que ir para esse mais genérico, entre aspas, que eu não chamaria de genérico, eu chamaria de o maior, e depois se diferenciar lá, entendeu? Porque se você for sempre procurar um que ninguém tá falando, você tem o Ninguém diferencial, vai nem ouvir essa porra. só que aí você, em vez de pegar uma via expressa, asfaltada e com iluminação, você tá indo para uma estrada de barro cheia de mato, em qual você chega mais rápido no resultado, entendeu? É mais ou menos isso. Então não se apegue a querer achar alguma coisa, pô, eu preciso achar o meu diferencial. Não se prende nisso, não. Porque a maioria das vezes isso aí é mais uma autossabotagem ali de querer achar que você precisa ser 100% diferente. Você precisa ser diferente sendo quem você é. Mas isso não tem necessidade de você ter que atacar algo que ninguém tá falando, sabe? Tá, tá Infelizmente, bom. a gente tem que jogar o jogo desse jeito, tem que deixar o Mari por esse lugar.
Então, eu Não, diria então que... vamos jogar o jogo certo. Quem sabe jogar esse jogo é você, velho. Não, exato. Então, faz isso. Vai para isso, a identidade masculina. Eu vou ser sério para você. Eu diria que a fase em que mais estão atacando isso foi dos últimos 2 anos para cá. Inclusive, o Rose, ele escreveu um livro, toda vez eu falo, mas eu não sei onde está esse livro. Eu li esse livro, inclusive. Foi um dos poucos livros que eu li esse ano. Ele é um livro do Rose com o prefácio do Guto Galamba, que fala exatamente como o homem perdeu a sua identidade. Ou seja, o Rose, que é um cara que não tem nada a ver com isso, escreveu um livro sobre. Então, eu diria que você ainda está entrando num lugar que daqui 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, vai ser o novo movimento de combate, sabe? A cada dia mais esse movimento de combater essa questão ela aumenta. Ainda mais que a gente está vendo os efeitos da outra ponta, né? Você entende que a questão do casamento é isso? Não é que você viu, você até me perguntou, mas você trabalha, se ia sair o casamento dela foi restaurado, eu não comecei com isso. Eu só identifiquei que o cara, por quê? Eu já tive problemas no casamento, eu sei que o cara faz, velho, para recuperar o casamento. Uhum. Então, eu acho que é um cliente. Não, depois que você... É que depois que você falou dessa parte do homem, ficou muito claro sobre essa falta de identidade masculina dele e sobre o princípio e o valor que também é corrompido. E como o homem, e aí talvez seja uma questão do cérebro primitivo e instintivo, ele tem aquela coisa do poder, ou do ego, ou da ganância ali também, que existe. E que, às vezes, esse cara não trabalha isso e ele acaba tendo problemas causados por isso também. Mas, de fato, eu vejo que o homem, hoje em dia, por exemplo, um movimento como o Legendários teve força muito por conta disso. Porque eles entenderam ali que o cara estava... Primeiro que ele estava quebrado em muitas áreas, e que ele Sim. não tinha um lugar que ele pudesse tratar isso de uma forma tão direta. Porque talvez na última década, ou talvez nos últimos 15 anos, pelo menos, eu acho que quem mais foi atacado foi o homem, homem no sentido de como identidade. Nos últimos anos ele foi atacado. Né? Principalmente com a ascensão ali do movimento feminino, depois você cria o movimento Red Pill. E aí você ataca totalmente esse homem. Ele não sabe o que ele tem que ser. Hoje em dia, o cara escuta a mulher falar que o homem tem que ser doce. A outra fala que o homem tem que parecer ser homem. Aí uma fala que, o homem, eu não gosto que o homem chega na mulher e tal, porque eu acho que ele é um agressor e não sei o quê. A outra fala que o homem é porque não chega na mulher. Aí a mulher fala que o homem tem que ser cavalheiro, puxar a cadeira e pagar a conta. Aí vem um Red Pill e fala, mas você só tem que puxar a cadeira e pagar a conta se ela for dar para você. Se ela não dá para você, ela tem que dividir a conta com você. Ou seja, tem tanta coisa que é jogada no ventilador que esse cara fala, mano, que porra que eu tenho que fazer? Sabe o nicho que, sabe o nicho que muito teve isso no começo? Foi o nicho de emagrecimento. Do que Porque de emagrecimento? no começo, há uns 2, 3 anos atrás, você tinha muito nicho de emagrecimento. Por quê? Para emagrecer, você tem que fazer agora uma dieta cetogênica. Depois você tem que fazer uma dieta só de legumes. Aí você tem que fazer a dieta do não sei o quê, a dieta não sei das quantas. Para emagrecer, você precisa treinar todo dia. Não, para emagrecer, você precisa treinar uma vez por semana, mas com intensidade. Não, você tem que treinar todo dia com intensidade. Você fala, caralho, mas tem tanta coisa para fazer, que porra que eu tenho que fazer? Então, tipo assim, eu não sei o que eu, tipo, tem tanta coisa para fazer que eu não quero fazer nada, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí ele sempre é empurrado para uma coisa diferente. Aí tenta a dieta cetogênica. Não, mas eu vi uma dieta ali que essa dieta é muito melhor. Aí vai para aquela. No final ele não faz nada. Eu vejo que o cara às vezes é isso. Uma semana ele acha que não, o certo é o Red Pill mesmo, e o homem tem que ser igual a mulher, e se a mulher não valoriza o cara tem que sair fora, e se não for dar, não tem que pagar a conta, e a mulher, se não for dar, manda embora de Uber, não deixa na casa, e dane-se. Não, eu acho que o homem ele precisa beijar o pé da mulher, ele precisa ser cavalheiro, e endeusar a mulher, embalsamar a mulher. Aí na outra semana ele pensa que não, que o homem tem que ser provedor, protetor, mas tem que pôr limite. Então toda semana, todo momento ele vai para um lugar que ele nunca tem resultado, porque ele nunca sabe qual que é o certo de fazer. Mas por quê? Porque hoje em dia está todo mundo querendo dizer o que o homem tem que fazer, o que o homem tem que ser. Entendeu? Mas Porque eles todo... querem dizer para falar assim, bom, eu sou detentor de um método, compre de mim. Na verdade, eu não digo nem que é método, diria, mas que é discurso. Por exemplo, tudo bem que o Red Pill tem a premissa de vender.
Mas um movimento como o feminismo hoje em dia fala isso, que o homem ele tem que perder essa casca do homem e ser um homem mais, eu não vou dizer que mais feminilizado, não sei se elas pregam isso, mas esse tem que ser esse homem mais morno, esse cara mais quieto, esse cara mais pra lá. Você tem que ser o cara mais morno que permita que a mulher suba ali, entendeu? É meio que mais ou menos isso. Aí o Red Pill, o Red Pill não te ensina a ser forte. O Red Pill, ele talvez trate a premissa do apego emocional. Ele faz você não ter apego à mulher ao ponto de você enxergá-la como ser descartável, que se ela não te der o baú lá, não te der o troféu, acabou, você vai para outra. E aí você vive um cara que também não constrói família, não constrói relacionamento, que só fica comendo mulher, comendo mulher, comendo mulher. Aos 20 Não talvez seja, sobrevive. dos 20 aos 30 talvez seja muito foda, mas e dos 30 para frente? E aí? Não fez porra nenhuma, não construiu merda nenhuma. Entendeu? Vamos olhar historicamente falando, daqui 3 gerações, não tem nada vindo desse cara vivo no Não tem planeta. É nada, aí que porque tá. também não tem nada, porque assim, uma coisa que eu vejo que as pessoas elas tentam a todo momento fazer não ter, mas não tem como. Talvez você tenha uma percepção diferente, mas eu acho que não. Nenhum ser humano não precisa de outro ser humano para existir. Nós somos seres de relação. Nós vivemos em sociedade por um motivo. Nós somos seres emocionais que dependem de pessoas para manter O tempo emocionalmente todo. saudável. Então não tem como você vender para um cara que o negócio, não, você não tem que se apegar, não, e tal, não, porque em algum momento da vida esse cara vai sentir falta de pertencimento familiar. Ele vai sentir falta, pô, mas eu não tenho uma mulher, mas eu não fiz um filho, eu não tenho uma família. Esse cara vai sentir perdido, porque ele fala, não pertence a lugar nenhum, velho. Não tem ninguém. Às vezes o pai e a mãe já foi, já faleceu, ou se tem a mãe ali e tal, mas, pô, com 30 anos, sua mãe tá de idade, você não vai cuidar da sua mãe, você não vai se sentir mais pertencente àquilo ali. Você se pertenceu muito maior quando você era mais novo. Então, é uma burrice você querer criar esse cara mais desapegado, esse cara que não tá com ninguém, que não é. Por exemplo, o meu pai, de novo vou voltar para lá, mas esses dias ele falou assim: eu não sei como é que esses caras hoje em dia conseguem. Tipo assim, eu não consigo mais chegar hoje e falar que eu tô apaixonado por uma mulher. Eu não consigo mais hoje sentir esse amor que esses caras sentem por uma mulher. Tipo, porque talvez na cabeça dele ele já tenha praticado um pouco essa lei do desapego de eu comigo mesmo, e que eu não tenho que ficar embalsamando mulher ou amando mulher, sabe? Fazer loucuras para mulher. Eu também acho que essa parte de loucuras vai para o apego emocional, que aí talvez seja um lugar que ele se fechou. É. Mas ele também vai para um lugar de. Talvez ele fechou o apego emocional e também fechou a outra do apego. Aí ele vira esse cara que não tem apego por mulher, que acha que mulher, pô, conheci na balada, fui lá, transei, levei para dormir comigo, no outro dia mandei embora. 44 anos de idade, em algum momento você vai ver que essa porra é vazia e só criou um buraco dentro de você. E você tá até a cabeça com ele aqui. Então, no final, não resolve nada também. Então, no final, cara, o homem tá perdido mesmo. Todos estão. Quer dizer, todos não, eu exagerei. A grande maioria está. A grande maioria tá perdida. É difícil encontrar um cara igual a você. O Pedro, eu vejo hoje que é o cara, não só pelo que ele diz, porque eu conheço o Pedro de ir na casa dele e jantar com ele na casa dele. Ele é a mesma coisa. Então, ele é um cara que ele se encontrou. O Pedro é um cara que, pô, hoje o Pedro ganha muita grana, o Pedro é um cara bonitão. Pô, se ele quisesse hoje em dia tacar o R e falar, mano, eu vou estourar o planeta Terra, talvez fosse a melhor época da vida dele. Talvez porque ele já fez, ele viu que ele não levou a lugar nenhum. Então hoje, o que ele fala nas aulas é verdade. Fala, mano, se eu pudesse, eu não aparecer na internet, eu ficava o dia inteiro aqui com meus filhos, com o cachorro, com a minha esposa. Ele tá feliz ali, ele entendeu que aquilo ali é a descompressão dele, ao ponto de, às vezes, pô, vem para São Paulo para o podcast. Tipo assim, ele não quer, porque a vida dele tá tão boa ali que ele não quer outra coisa que não seja aquele lugar. Então ele se encontrou ali, como identidade e como o que ele tem de vida hoje. A maioria dos caras não se encontra, não. Até porque a maioria dos caras também estão presos em outro lugar, que é uma cobiça incansável por dinheiro, por status, por dinheiro, por status, que chega num nível que ele já não sabe mais para quê. Tipo assim, você ser workaholic, sei lá, com 22, eu vou ser workaholic até os meus 27 para construir uma identidade financeira, para ter milhão na minha conta, para investir dinheiro, para comprar um apartamento, resolver financeiramente minha vida, para ter uma estrutura legal. Mas tem cara que começou com 20 e tem 40 e não para. E toda a meta que ele bate, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Mas por quê? Porque no final ele quer mostrar para outros caras, talvez, o quão foda que ele é. Tipo assim, vira um negócio tão incansável por dinheiro que ele não para, às vezes, para
conceber uma família. Ou ele concebe uma família, mas o filho dele às vezes nasce, tipo assim, eu vejo meu filho à noite quando eu chego, eu dou um beijo, no outro dia de manhã ele tá na escola, quando eu acordo ele já saiu, ou eu saio de ele para escola, tipo, ele tem uma família que ele não consome a família, ele não vive a família porque ele tá naquela coisa. Aí que tá. Esse cara é como a Bíblia fala, né? Existem os filhos da misericórdia e existem os filhos da ira. Esse cara, ele não é nosso cliente, mano. Sim, De não. jeito nenhum. Uhum. A família dele tá quebrada, destruída, mas ele nem sentiu ainda, porque aquilo não é uma virtude para ele. Mas ele sofre do mesmo mal, ele foi picado pelo mesmo mosquito. É, mas a gente não tem um antídoto para esse mosquito. Vai que ele é um filho da ira. Ele não Uhum. vai ser salvo por ninguém, velho. Ele vai morrer assim e no final vão contar essa história dele. Mas ele pode ser, de novo, mas ele ainda pode ser um exemplo usado para mostrar a similaridade, entendeu? Sim. E talvez quando você dá o exemplo, o cara fala, pô, mas eu sou essa pessoa. Porque às vezes, porque provavelmente é a falta de consciência, né? Ele não acha que aquilo ali tá errado, né? Tipo assim, ele acha que aquilo tá certo, porque ele tá numa sede, numa ânsia, numa gana. Ele deve dar um nome bonito internamente para isso. Não, é que eu Perguntar sou. uma coisa Ah, que. Deixa eu te perguntar uma coisa que é até difícil de perguntar. Eu confesso que eu não abriria minha boca para falar sobre isso aqui que eu vou te falar agora para outra pessoa, a não ser você. uhum, Mano, olhando para isso tudo que a gente está fazendo, olhando para o quanto de grana que a gente tem colocado esse tempo todo, e energia e o caralho todo, você acha que faz sentido esse projeto, mano? Você acha que isso aqui ainda faz sentido? Que vai ter que ter mais energia e mais grana em cima disso aqui. com Olhando certeza. para mercado, para consumo, para isso vai virar grana na tua cabeça? Existe Cara, essa possibilidade? sim, Ah, olhando para o mercado, sim, que é o que eu tinha falado para você agora há pouco. Eu acredito que provavelmente o melhor momento para entrar nesse mercado seria agora. Por quê? Porque essa coisa do cara quebrado, com crise de identidade, etc., ela tem cada vez se tornado mais familiar. Então, assim, a cada momento as pessoas, pô, mas o homem hoje em dia perdeu a identidade. Aí muito se fala sobre isso. Então, você já está num mercado que ele por si só já está polarizado. Ele por si só ele já se vende. O que você me diz sobre problema, causa e solução faz total sentido. O que isso significa? Que quando a pessoa entende o que você tem para falar e ela quer resolver o problema, ela vai te pagar por isso, porque o que você fala tem valor. Tudo que você fala tem valor. Tudo que você fala tem valor. Tipo assim, o que você está fazendo aqui, a gente está fazendo uma concepção, só que você muito me ensinou no meio do caminho. Eu pagaria para aprender o que você está dizendo que a gente precisa colocar na comunicação aqui, no que você faz. Por quê? Porque o que você está dizendo tem valor dentro de um mercado que a maioria dos homens hoje em dia tem esse mesmo problema, tem essa mesma dificuldade, ou seja, eles precisam disso, e eles só precisam, em determinado momento, de uma consciência melhorada para comprar de você. Mas se a gente for falar sobre empresa, cara, você está vendendo, vamos colocar como se fosse uma empresa farmacêutica. Você tem um remédio desenvolvido por uma grande pandemia. Claro que mesmo que existe. esse remédio seja só um nível de consciência, porque na verdade ele não é um remédio, né? Porque um remédio eu coloco ele na minha boca e ele soluciona algo físico. O que eu tenho para vender é um nível de consciência, porque o cara fala assim, uai, mas a tua solução é essa, agora eu tenho que fazer coisas. Não, mas isso é, talvez por conta da amostragem de pessoas que você tenha lidado nos últimos dias, você não ache plausível. Mas o Pedro é a mesma coisa. A solução de casamento dele é nível de consciência. Não tem como. E aí a gente precisa entender que certos problemas, eles só se resolvem com nível de consciência. Por exemplo, o casamento. Não tem como você, a não ser entregando aumento de nível de consciência e de fazer as pessoas entenderem por que aquele problema existe, como faz para resolver, ajudar alguém a resolver o casamento. Qual que é outra Você forma? acredita que pessoas ainda estão dispostas a comprar nível de consciência? Todo dia, toda hora. As pessoas Então, compram, tipo, toneladas todos os dias. O que talvez as pessoas não queiram mais é quando aquilo se torna muito genérico. Então, quando você, por exemplo, a questão do desbloqueio, vou te desbloquear, tá? As pessoas não querem mais esse, por quê? Porque ficou muito grande com o Pablo Marçal, essa coisa de desbloquear, ao mesmo tempo se tornou muito vexatória por alguns quesitos.
Então, hoje em dia, você fala, não, mas você vai se desbloquear. Isso aí eu não quero, não. Porque ele acha que aquilo ali é placebo. Ele acha que aquilo ali não tem valor. Se o nível de consciência tem valor, a cada dia que passa, as pessoas querem. Por exemplo, quando o empresário, sei lá, tem a G4, tem programa da G4 lá que os caras pagam 200, 300 mil reais, o empresário paga aí. Tudo bem que o empresário já tem a mentalidade, talvez seja um exemplo. Mas aquele cara paga 300 mil para quê? Aumento do nível de consciência sobre o negócio dele, sobre todos os processos da empresa. Esse mercado, o mercado digital, é que ele se prostituiu tanto por alguns momentos que não para, que às vezes a gente esquece. Mas ele é um mercado de educação. Ele é sobre educação. E educação é sobre aumento do nível de consciência. Então eu penso que enquanto as pessoas forem na Amazon, ou enquanto elas forem na biblioteca e comprarem livro, elas estão dispostas a aumentar o nível de consciência. O livro, talvez tirando a Bíblia, porque eu acho que a Bíblia é muito mais do que isso, e todos os livros que tem por aí, de que pessoas escreveram que não seja entretenimento, ele aumenta o nível de consciência. E o livro está ali há muito tempo. Então, as pessoas acreditam que a cada dia mais elas vão entender que elas precisam de um aumento do nível de consciência. Só que uma coisa que você precisa lembrar: você não vende nível de consciência. Você entrega aumento do nível de consciência. Você vende outra coisa. O Pedro não vende lá, participe de uma imersão para aumentar o seu nível de consciência sobre o seu casamento. Não. Ele vende, vou te ensinar uma coisa que vai ajudar você a resolver aquele problema. É o que você faz. Se no meio do caminho é nível de consciência ou não, dane-se. Mas é o que a pessoa precisa. Aí existe a máxima do curso, que isso, infelizmente, é uma realidade. Vão ter pessoas que no meio do caminho não vai estar disposta. Tipo assim, ela vai ver as primeiras aulas, ela vai engajar com aquilo, só que ela vai largar aquilo ali no meio do caminho e não vai ter resultado. Infelizmente, é a maioria. De todo mundo que a gente vendeu do Pedro, pô, as porcentagens que é 5, 6%, não. De consumo de curso, menos de 10% chega até o final. E desses 10%, uma amostragem ainda menor tem resultado. Mas por quê? Porque parte do desejo da pessoa de fazer aquilo ali. Talvez no caso do Pedro seja pior, porque envolve o casamento. Mesmo que o Pedro entregue tudo para a pessoa, vai ter um dia que ela brigou com Maria, ela tá puta, ela não quer mais saber de casamento, ela tá com ódio do casamento. Ela ainda se perde no meio do caminho. Por isso que a mentoria é um processo que tem mais valor. Por quê? Porque ela tá sempre com o Pedro ali, e o Pedro consegue fazer e mudar a cabeça dela para vontade de Ela continuar. permanecer no jogo. Mas o digital é sobre educação, é sobre aumento de nível de consciência. Então, assim, eu acredito que, pelo contrário, a cada dia mais as pessoas vão buscar por ser melhor. E ser melhor é aumentar o nível de consciência do quê? De mim sobre mim mesmo e do mundo sobre como ele funciona. Então, assim, eu acredito 200% por conta disso. O que as pessoas não querem? Placebo, narrativa fraca e gente que vende aquilo que não vive o que não sabe. Nada disso tem em você. Tudo que você vende, tudo que você faz é a sua verdade sobre como você resolveu o seu problema e a sua visão de mundo baseado, quando você fala sobre cérebro e sobre comportamento cerebral, baseado em ciência e em estudo. Quando você fala sobre comportamento e questões do casamento, porque o casamento ele não é uma ciência, ele não é estudado, não tem tese científica, mas tem a percepção e a ciência, digamos assim, de quem restaurou o casamento. Então é isso que você tem. Então o que você tem é valioso. O que precisa fazer agora é empacotar isso a nível de marketing, em nível de estratégia e de crescimento, para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas possíveis. Então, como eu vendo isso? Como eu vendo o nível de consciência, é a mesma coisa de como eu vendo remédio para dor de cabeça. Eu sei, o remédio para dor de cabeça é mais fácil porque você toma e resolveu. A gente, infelizmente, não tem a gente não tem, infelizmente, a capacidade de resolver o problema de ninguém. Mas você pode influenciar muito fortemente para resolver o problema. Mas sempre vai ser ela com ela. Qualquer coisa no digital é ela com ela mesma, entendeu? Então, assim, Show. acreditar 1000% porque eu sei que todo, de novo, eu estou generalizando, mas assim, praticamente todo homem sofre disso, em causas diferentes. Eu falei para você do meu pai que sofre isso, mas eu sofro com isso também. Porque eu fui talvez uma versão, ó como a gente, naturalmente, a gente culpa um inimigo. Eu fui uma versão que cresceu envolto a discursos e narrativas de uma ascensão do movimento feminista. Então, aonde que nasceu isso? Muito aquela coisa do homem mais disruptivo, do homem mais moderninho, do homem que fala mais manso, do homem que é um pouco mais calmo, do homem que se posiciona menos. Eu associei a identidade masculina que é, por exemplo, a que meu pai tem, a um comportamento agressivo.
E aí eu, infelizmente, vi a minha mãe ser agredida dentro do relacionamento que ela tinha com o meu padrasto. Então, naturalmente, eu, Corrobora, né? então, naturalmente, eu pensava que esse cara de presença automaticamente era agressivo. Então, eu enxergava ele como ruim, porque eu via que o meu padrasto era agressivo, ele nem era esse cara de autoridade, não, mas eu vi que ele era agressivo que batia na minha mãe. Então, naturalmente, talvez de forma irracional, eu aprendi a ser essa nova versão desse homem, porque eu vejo que são raros os casos que você pega um cara que fala sobre identidade masculina que tem menos de 25 anos. Acho que dá para você contar nos dedos. O Guto Galamba fala bastante disso, bem falando. Ele já tem mais do que 30. Todos os caras que eu vejo que são autoridade, que passam credibilidade no que fala, são mais velhos, eu diria. Por quê? Porque isso ainda é uma coisa que veio da geração passada. A do meu pai, a sua, a do Guto. Porque eles ainda eram aquele cara forjado para ter a cara de homem. E aí eu vejo que a nova perdeu. A nova que vem depois de mim, eu já diria que é a que tá perdida em tudo, porque é a que tá seu hiper. Eu ainda brinquei na rua, chutei, joguei bola, arranquei da ponta de dedo, brinquei na rua ainda, tô lá na Praia Grande. Essa nova nasceu com a cara no celular. Então, essa nova, eu vejo que ela já é mais bobona de nascença, porque ela já tá com um nível, por exemplo, cara, tem desenho que eu vejo que eu não tenho filho, mas às vezes vai na casa de alguém, você vê as crianças assistindo um desenho, eu falo, mano, como é que a pessoa assiste isso? É uma porra de um adulto vestido de criança fazendo massinha. Eu falo, caralho, a criança vai nascer com a cabeça toda fodida. Como é que você tá vendo um adulto vestido de criança brincando com massinha? Então, assim, o cara já nasce mais infantilizado, eu acredito que até certo ponto, mas ele já não tem nada do começo que estimule. Então, ele já tá mais perdido do que o normal, porque ele já nasce perdido, porque a gente sempre, eu pelo menos sempre pensei, cara, agora, como a informação ela chega mais rápido, as pessoas vão ficar mais inteligentes. Porra nenhuma. Hoje em dia as pessoas, eu posso dizer que muitas emburreceram porque tem tanta informação e tanta informação ruim que as pessoas se perderam ali. Então, só para finalizar isso, cara, você vende um remédio para uma pandemia. Você tem que pensar isso todo dia. Tudo bem que o seu remédio não é uma dipirona, mas remédio é por quê? Você tem a solução que ajuda a acabar com uma dor. A diferença é que não é só tomar o remédio e está resolvido. Preciso, envolve outras coisas a mais. Mas você tem uma cura para uma pandemia que tem muita gente que já tem noção que tem o problema e que quer resolver. E que se você joga esse cara numa live, em duas, ou se esse cara te segue no Instagram, viu um vídeo no YouTube, cara, em 15 minutos, em 20 minutos, você faz esse cara pensar. Porque você faz isso de uma forma natural. É uma coisa boa de você lembrar. Você sempre fala do problema, da causa, você sempre fala do problema, do efeito e da causa. O problema é o que o cara faz. O efeito é aonde vai. Ou seja, o cara faz isso, isso e isso, a família dele vai ficar fodida por isso, isso e isso. Só que você vem com a causa depois. E você sempre leva para um comportamento cerebral. Toda vez que você fala do comportamento cerebral, o que eu penso? Instintivamente. Eu vejo que as pessoas vão pensar. Eu tiro um pouquinho da responsabilidade sobre mim, ou seja, eu tiro um pouco da Ó, culpa, porque eu penso ó, que, se é um comportamento cerebral, aonde é que isso nasce? É o meu cérebro que está fazendo, não sou eu. ó, De alguma forma, eu separo o meu cérebro de mim. Então, eu penso, não é o sou eu que estou fazendo, é o meu cérebro por um comportamento dele. A segunda janela que abre na minha cabeça eu preciso entender como o meu cérebro funciona, por que ele cria esse comportamento e como eu mato isso daqui. Então, naturalmente, a sua explicação já me leva para esse lugar. Então, eu vejo que você já tem um nível, você já faz o cara ter um nível de consciência natural, porque você faz ele enxergar. Porque, infelizmente, como que a gente faz para o cara comprar um produto? Na maioria das vezes, 200% da culpa é dele. Mas eu preciso, pelo menos no começo, responsabilizar outra coisa. Até para ele querer aprender mais sobre aquela outra coisa. E no meio do caminho eu faço ele ver, não, irmão, só que o problema era você e você tem que resolver. Quando ele chega lá, ele já está decidido. Só que você naturalmente já faz isso, porque quando você fala de comportamento cerebral, pelo menos eu devo ser o seu ICP. Se você não me conhecesse, de certa forma eu seria o seu ICP. Naturalmente eu já fico, cara, eu preciso entender mais do comportamento cerebral. Então quer dizer que eu vivo na atualidade, mas o meu cérebro é primitivo. E ele não. E é isso eu já ouvi muitas vezes. O cérebro primitivo não aprendeu a viver no mundo moderno. Isso também é uma realidade. Então quer dizer que é primitivo. Então quer dizer que quando a mulher, ela, por exemplo, isso aqui eu achei foda. Por que que a mulher, você pode até fazer um vídeo sobre isso. Por que que você, até ser mais escrachado. Por que que a mulher às vezes prefere o bandido ou prefere aquele cara que você julga que é errado ou o cara mau caráter? Porque ele aparenta ser mais homem do que você. Visualmente, o cérebro dela identifica alguma coisa de que aquele é um cara, aquele é um homem.
Para onde que isso vai? Vai para o cérebro primitivo, porque ela se sente mais segura na mão daquele cara, porque ele parece ser um homem mais protetor, porque ele é aquele cara que... É porque muitos se falavam sobre a questão do cara ser cafajeste, mas infelizmente é porque eu acredito que, eu acho também, que o homem muito confiante, dificilmente ele não vira um cafajeste. Eu acho. Tipo assim, de ter muita mulher. Eu acho muito difícil, É, porque mas aí é aquela questão moral que segura o cara. isso, mas Que a a maioria... maioria dos caras que estão caçando o retorno do casamento dele, se você coloca ele nesse nível de confiança, ele fala assim: eu não quero mais esse casamento, não. Isso, que foi outra coisa que a gente tinha falado. Então, porque muito provavelmente por isso que os caras associam, ah, mas a mulher só gosta de cara que não presta. Não, ela vai gostar desse cara que tem essa cara de homem. Só que, às vezes, por esse cara ter tanto essa autoconfiança e esse cara ter tanto essa coisa, ele acaba atraindo mais mulheres. Será que eu posso dizer isso? Como ele não É tem um fator lógico, ético e moral, ele vira um cafajeste. Porque ele não sabe lidar, entre aspas, com a demanda que aquilo gera. exato. A Você acha linha sempre é tênue e no final dessa soma toda vai sobrar 2%, eu diria. Que Uhum. são os 2%. Já viu aquele cálculo que os caras falam no filme do Segredo? Que 2% da população detém 96% da riqueza de todo o planeta? Ah, já, falam-se muito disso hoje em dia. No caso, eles estão falando de dinheiro, né? Só que, na Uhum. verdade, existem 2% de pessoas que são bem-sucedidas em todas as áreas no planeta. Todas as outras estão perdidas Em algum nessas lugar. linhas tênues aí. O Em algum lugar. cara se liberta de uma coisa, cai na outra. Porque é meio que um colateral, né? Toda solução é aquela coisa, todo problema que eu resolvo que é um problema novo na maioria das vezes. Mas então é isso. Então, por exemplo, olha como que, por exemplo, isso aqui eu escuto desde muito novo. Quando eu era mais novo, eu achava que a mulher gosta de cara que não presta mesmo. Olha como que existe uma resposta que faz muito sentido atrás disso. Você me fez chegar, você nem me disse isso. Você me fez chegar nessa resposta. Então, aqui você aumentou meu nível de consciência de forma natural. Então, num conteúdo ou numa live, isso já pega, e eu não tinha reparado, talvez porque a gente está conversando bastante agora. Eu não tinha reparado isso, mas você naturalmente já faz o cara ter um nível de consciência maior. O Pedro também faz, mas acho que como eu escuto o Pedro há tanto tempo, meio que você perde um pouco a sensibilidade disso. É, mas ele também faz. Mas você já faz isso de forma natural, você faz o cara pensar. Você usa o que acontece, e acontece, ele está vendo, você justifica que é porque o cérebro é primitivo e tal, e que ele comete aquilo ali porque ele não aprendeu a resolver aquilo. E aí, essa parte de como resolve, é onde ele compra no produto. Quando você chegar na parte do cérebro primitivo, você vai explicar. Mas é aquela coisa de, tá bom, eu te expliquei, mas você não vai conseguir resolver tudo. Ele vai entender que ele precisa aprender mais sobre aquilo. Naturalmente, ele vai querer entender melhor sobre isso. Pô, então como que eu faço para ser o equilíbrio disso? Como que eu faço para ser esse cara que tem a personalidade masculina, que tem a presença e tudo isso que faz? Ou, porque eu não acho que a gente, com essa narrativa, a gente não vai trazer só o cara que é casado, a gente vai trazer homem no geral. Então, talvez tenha um cara que é casado e que é isso para a mulher dele, tem o cara que é solteiro e que é isso para, sei lá, melhorar com mulher. Não estou dizendo que a gente vai vender curso para paquera, mas ele melhorando essa identidade masculina, automaticamente ele muda principalmente o tipo da mulher que ele atrai. Porque a gente Com atrai certeza, mano. pessoas Não, com também. certeza. Então, Deixa eu te assim, falar, velho. Esse cara, esse produto final, tem até uma coisa que falando, a Thay fala, que ela fala assim, que o cara que consegue resolver um problema emocional e cultural, fudeu, ele vai vender pra caralho. E o que que eu penso? Esse produto final nosso trabalhado, ele é uma solução cultural, mano. Você tá emocional, entendendo? Por quê? emocional, Você já trabalhou numa empresa com outras pessoas? É que você é empresário desde sempre, você nunca trabalhou para os outros, né? dos meus 18 aos 20 eu trabalhei, multinacional, já assim. Trabalhou? Sim, Então você já conviveu com outras pessoas e que você dependia delas? sim, sim. E aí você chega no ambiente pronto, arrumado, limpo, na hora certa, com sangue no olho, e tem um trouxa do seu lado que é um merda. O que Uhum. que E às vezes você sente com aquele bosta? você se sente que talvez deslocado daquele lugar. Será que esse lugar aqui realmente é o que eu... Ele fode o teu trabalho, ele É, fode. às vezes você chega alinhado, arrumado no horário, e você tem que esperar ele chegar 10, 15 minutos atrasado, desalinhado, desarrumado. Aí o que que naturalmente a minha cabeça vai dizer? Talvez eu não precise ser tão pontual e nem me arrumar tão bem. Porque aquele Também, cara também. cara Mas ali, imagina se você é um cara que é chefe naquele lugar. ah, O que que uhum, me traz muito? Por exemplo, quando eu era chefe de cozinha.
Caralho, mano, todo dia sangue no olho, irmão. Sangue no olho. O povo até falava, mano, o que que você usa, velho? O que que você usa? Porque eu Uhum. chegava todo dia e falava, mano, é o seguinte, a minha família em primeiro lugar, eu vou vencer nessa porra todo dia. Tanto é que eu saí de chapeiro e fui a chefe de 2 restaurantes do mesmo dono. Ele foi me colocando responsa, porque ele via que eu destoava da galera. Aí você chega lá, o cara tá cansado, de ressaca, emocionalmente abalado, entrega uma merda de trampo, só que ele tá dentro do teu processo. Aí no produto final, o teu produto sai uma merda. Só que você chegou no sangue do olho. Se esse bosta sai daqui e eu coloco um cara brabo no lugar dele, Uhum. eu curei um ambiente. Sim, sim, Então você entende que esse homem, produto final, é a cura cultural que a gente precisa? sim. É aí que vai existir, que você conseguiu enxergar, um movimento. Para onde eu vou? Então você explica para esse cara que essa cura individual dele, e a cura individual dele é de todo mundo. Então, você tem 30 mil pessoas, é a cura individual de vocês. Ajuda na mudança cultural da sociedade. É isso que você está dizendo. É. O movimento está aqui. Por que, que eu quero fazer isso? Porque eu quero ser melhor, mas eu quero que a sociedade seja melhor. Então eu vou participar, sei lá, da comunidade do Guilherme, porque eu vou me resolver, eu vou fazer com que a minha solução, junto com esse movimento, melhore a sociedade. Está aqui o seu movimento e o senso de pertencimento. As pessoas compram mais pelo seu movimento do que por você ou pelo produto. Elas compram mais pelo motivo daquilo existir. Entendeu? Então, você acabou de encontrar você já chegou no movimento claro. Você resolve cultural. Então, se você, homem, se tornar melhor, naturalmente a sociedade se torna melhor, o Brasil se torna melhor. Você pode dizer em algum momento que talvez não nessa eleição nem na outra, mas a política do nosso país se torna melhor. Se a gente for pegar, eu não tenho esse número, mas de olho, sei lá, eu diria que 90% das cadeiras que tem na política hoje em dia é por homem. Então, se o homem melhora, e ele melhora todos os erros que ele comete, e ele melhora os seus valores, os seus princípios, todas essas questões e a sua moral, se 90% das cadeiras que a gente tem na política hoje em dia são compostas por homem, se o homem melhora, o país melhora, a sociedade melhora. Então você acabou de encontrar o movimento do seu negócio. São homens mais fortes para uma sociedade mais forte, para um mundo mais forte, ou para um mundo melhor. Então é isso que vai fazer você ser o líder desse movimento. É por isso que as pessoas vão querer pertencer a esse lugar. Porque lembra que eu te falei? É maior do que elas. Porque às vezes, por ela, isso aqui é uma loucura que eu vou falar, mas infelizmente é verdade. Às vezes, por ela não quer fazer. Mas às vezes ela faz pela causa o motivo por que eu estou fazendo aquilo. Então você acabou de Então, encontrar. naturalmente, a cultura esquerdista também é uma das que atrapalham o nosso herói a conquistar. Você pode colocar que sim. Que esse pensamento de esquerda, ou boa parte desse pensamento, ele é um fator negativo para isso. Que também vai ser, entre aspas, combatido ali no meio do caminho. Não politize muito. Não deixe de politizar, mas não politize muito também para não, Não, pra não entrar claro. numa caixinha. Não é nem por questão de posicionamento, não. É que quando você politiza muito, você cai numa caixinha de atrair quem? Às vezes você atrai pessoas que pensam a mesma coisa que você. Só que ele é o imbecil radical de política. Ele não vai comprar nada de você. Ele só quer que você fique o dia inteiro xingando o Lula, falando que o Lula é um bandido, safado, Pode desgraçado, mas não vai crer, comprar nada de você. É muito na pode crer. caixa onde o Pablo Marçal caiu. O Marçal, com o tamanho que tem, caiu nessa caixa. O Marçal, desde quando ele se elegeu para prefeito em 2024, talvez agora esteja melhor. Mas na época eu conhecia a galera que tocava o orçamento com ele. Os 3 lançamentos que ele fez para frente foi tudo uma merda. Assim, faturou 2 milhões de reais. Mas pro Pablo Marçal é uma bosta. Caiu muito. Acho que é por isso que até ele vai focar para político, porque meio que ele poluiu muito a audiência dele ali, que ele começou a trazer esses malucos de política que só quer político o dia inteiro, quer que você xinga. Por exemplo, o Marçal, ele se elegeu agora, acho que ele vai ser candidato, pré-candidato para a presidência do país. Até o discurso dele, você vê que é um discurso que, para político, se você for pensar, não faz sentido. Para agora não faz, talvez para os outros anos. Ah, porque você tem que reinar e você precisa não ser nem de direita. Acho que ouvi um posicionamento dele. Não, é tipo, não é ser radical de direita, nem radical de esquerda, é você ser intelectual, é você se desenvolver para o país crescer. Irmão, esse cara não quer isso, não. Esses caras querem se degladiar, que nem a porra de Troia lá. É um com a espada de cada lado e corta o pescoço. Ganha quem corta mais pescoço. Esse cara não quer isso agora.
E eu acho que para você aumentar o nível de consciência de uma população é mais difícil, né? Então precisa de mais tempo. Então, se você se politizar muito, você traz essa galera. A gente não quer essa galera, não. Mas sim, esse pensamento de esquerda que existe hoje em dia também é uma coisa que é um dos inimigos que existem aí. Mas naturalmente a pessoa já chega nesse pensamento, sabe? Top. Mas isso que você fez agora do movimento faz muito sentido. É isso, é cultural e também é emocional. Porque aí o cultural a gente pode falar que é um movimento, mas o emocional é o cara. Que ele resolvendo essas paradas, ele cura emocionalmente muitos BO dele também. Do dia a Cura. dia. Ele melhora o emocional dele. Então é emocional e cultural também. Seu produto resolve os dois, emocional e cultural. Porque E esse a cara esposa dele fica quietinha na casa dele porque ela se sente segura perto dele e acabou. também ajuda ela emocionalmente, porque o emocional dela melhora. Você traz confiança, traz aquela coisa de, nossa, meu casamento tá bom, eu tenho um marido bom. É emocional, para ele e para ela. Top, mano. Vamos pra cima, então. Acho que esclareceu bastante coisa, né? Tá, vamos só te fazer uma pergunta. Pensando naquela parte, naquela Ah, questão que a gente falou do MVP lá do lançamento que a gente já falou. O que eu só preciso definir com você inicialmente, porque a outra parte de montar o setup lá eu já tenho. Primeiro, você vai refinar um pouco mais esse posicionamento aí. A gente precisa falar depois sobre aquela parte de produto. Não sei se você já desenhou. Esse não, posicionamento, não desenhei, mas eu vou fazer isso nos próximos dias, tá? isso, essa parte de produto, dá para a gente pensar o que, que venderia lá dentro. Essa parte de posicionamento, eu estou vendo que já está com muita clareza. Acho que essa reunião também te ajudou a ter muita clareza, me ajudou a ter muita clareza também. Então, vai montando um documento com o máximo que você tem disso, para a gente poder também já criar isso. Eu vou, nessa semana, hoje eu vou pegar um pouquinho e eu vou, acho que até quarta-feira, eu já entrego também um esboço do que eu penso a nível de comunicação e narrativa para você, para o que a gente está fazendo, para o que a gente está falando. Eu vou entregar isso para você falar, ó, o que eu pensei os nossos inimigos também são esses aqui, a narrativa que a gente tem vai ser essa, o lugar, a nossa bandeira, que é o que a gente luta, o que a gente defende, é essa aqui, a gente quer que a sociedade vá para esse lugar e que as pessoas vão para esse lugar. Aí você fala, pô, é isso? Não é? A gente vai melhorando ali também, mas eu já vou te trazer também a minha percepção de comunicação e de narrativa, para a gente já ir Tá. trocando essas figurinhas. Uma pergunta, você já chegou a ver, pelo menos uma questão de verba, quanto que você pensaria da gente investir em tráfego? Cara, na verdade eu preciso que você faça o MVP, porque aí eu pego esse MVP e tento viabilizar. Se eu falar para você, não, eu quero gastar 5 conto, eu preciso saber o que que você tem a falar sobre esses 5 contos, você entende? Tá, Eu não sei o que funciona ou não, que é você que está acostumado a operar. Você que tem que me falar, e aí eu vou conversar com o Júnior, ver o que que ele acha e tal, tá. Eu vou fazer. entende? Mas eu vejo que é a nossa frente agora, né, cara? Eu acho assim muito mais interessante se a gente investisse tudo nessa questão aí de venda de curso, Porque naturalmente já existe a verba de 3, né? venda até de imersão, sabe, mano? Eu gosto de imersão. Assim, eu vou fazer conta baseada na quantidade de pessoas que naturalmente a gente queria trazer para a live, baseado numa média de custo por lead, e eu mando para você então esse MVP com valor, não precisa me trazer não. Isso. Agora, o que que eu penso nesse primeiro? Esse primeiro, eu não quero fazer ele pancado, ou seja, com muita gente. Por quê? Tá. Você precisa entender também que esse lugar é um treino seu também. Porque é a primeira vez. Claro, claro. Então, se a gente for, exemplo, se for para você errar, que seja para uma amostragem de pessoas menores e com Com capital de certeza. investimento menor também. Então, eu já vou pensar para a gente, sei lá, pô, vamos colocar como objetivo fazer uma imersão aí com 100, 120, 150 vendas de ingresso, ou seja, 150 pessoas que compraram para participar. Aí, se a média de comparecimento fosse, sei lá, a média de mercado é de 45% a 50%. Vamos colocar que a gente conseguiu 50%, que é o nosso objetivo. Aí 75, 80 pessoas vão participar disso com você. Você tem uma sala lá que tem essas 80 pessoas, que vão ser também você vai treinar ali como que você vai fazer, você vai estruturar a aula. Normalmente a melhor aula é sempre a próxima, porque eu sempre analiso a antiga e vou corrigindo. Então, eu tô Tá. pensando também em fazer para uma amostragem menor, para você sentir também. Só como você está fazendo a live todo dia, eu vejo que você já está treinando também lá. Sim. Tá? Então é isso. Então eu vou te entregar essa parte de posicionamento escrita por mim, baseada na minha visão de marketing, mas também de tudo que a gente conversou aqui e para onde eu acredito que a gente faça sentido ir comercialmente falando. E vou trazer essa verba também baseada nas somas aqui, baseado numa quantidade de 100, 150. Lembrando que o lançamento pago, a gente pega o tráfego para fazer venda de ingresso.
Então, vamos supor que eu quero captar 100 pessoas, 150 pessoas, e eu vou ter um exemplo, um custo médio ali, dando exemplo, vou chutar aqui, vai, R$ 100, não é isso? De R$ 100, então eu preciso de X de investimento. Só que lembrando que eu estou fazendo para vender ingressos. Então, se eu vender os 100 ingressos, se eu vender o ingresso, sei lá, R$ 39, nesse exemplo, eu não paguei 100 no lead, eu paguei só 60. Então, já há uma amortização de investimento também. Mas eu vou fazer a soma lá de quanto a gente pretende investir para vender quantidade de ingresso, vendendo essa quantidade de ingresso, quanto que retorna da venda do ingresso, quanto que vai ser o investimento real. E eu mando para você. Tá bom. Mais comercial. Show. Fechou? É isso. Fechou.